Olá, tudo bem? Hoje começa mais uma edição do programa podcast Pode Printar. Aqui no nosso programa não temos homofobia, racismo, machismo, esquerdofobia, gordofobia nem direitofobia. A ideia aqui é ouvir a todas as pessoas e suas ideias do que elas pensam sobre o que tem acontecido no nosso país e ouvir a ideia das pessoas. Essa noite eu entrevisto, converso com o Fabrício Cisneros. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Thomas. Militante da direita aqui em Cáceres, que vai falar um pouco para nós o que ele pensa do atual momento do político do Brasil, suas ideias, como é que ele gostou de política, como é que ele se interessou, etc. É importante dizer o seguinte, eu divulguei ontem, né, que estamos gravando hoje na quinta, divulguei ontem uma foto nas minhas redes sociais. Queriam estar presentes aqui o Fabrício, que veio, e também o ativista de direita Arimateia. Ontem, depois da foto, o Arimateia me mandou mandou um áudio, falando que ele não participaria, consultou as bases dele, os apoiadores dele, os seus advogados, que recomendaram que ele não viesse ao programa, e motivos que cabem a ele, não cabem a mim falar aqui. Então, agradeço ao Arimateia, lamentamos a decisão dele, mas aceitamos, e agradeço ele ter falado, né, ele ter dado essa satisfação. Então, quero parabenizar você, Fabrício, por ter vindo aqui. Eu convidei várias pessoas que se dizem representantes da direita em Cáceres. Primeiramente, a gente ia fazer um debate aqui há um tempo atrás, uma semana atrás. E eu convidei um representante da esquerda, que seria o vereador Cesare Pastorello, vereador do PT de Cáceres. E queria uma pessoa da direita para conversar aqui, um debate, conversar sobre os problemas de Cáceres, conversar sobre os governo Lula e governo Bolsonaro, trocar ideia. O vereador Cesare Pastorello, ele aceitou o convite e várias pessoas da direita, empresários, o próprio prefeito Francis esteve aqui e não aceitou debater com ele quando a gente estava conversando aqui, não aceitou. Alguns empresários também não aceitaram, alguns advogados não aceitaram, etc. Então eu pergunto para você, Fabrício, você aceitaria um debate aqui com o Cesare Pastorello? Então, Thomas, primeiramente, boa noite. Queria agradecer o convite. Parabéns pelo programa. Obrigado. De vocês. Agradecer mesmo porque é a primeira vez que eu venho a público falar, né? Nenhuma imprensa não nos procurou para saber, né? Referindo ao dia 8, né? Certo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui muito por essa questão, para esclarecer essa situação. E também, né, pela manifestação que a gente vai fazer, pela caminhada, né, contra o aborto. Daqui a pouco vocês vão falar disso. Daqui a pouco a gente vai falar isso. Então, voltando aí à pergunta, com certeza podemos debater daqui mais para frente, eu acho, né, dar uma estudada, porque... Claro. Você aceitaria, então, um debate com o Cesare Pastorello? Aceitaria, tranquilo. Partindo do pressuposto no debate político, não indo para o pessoal. Lógico. Aqui sem desrespeito, com paridade de armas, de tempo. Exatamente. Tudo mais. Então o vereador Cesare Pastorello falou comigo hoje, falou que aceitaria esse debate, mas para frente vamos fazer. Agradeço demais, então, a sua disposição quanto a isso. Dizer aí dos nossos patrocinadores. Está conosco no nosso programa iPhone e CIA, ali do Ricardo Sintra e da Ana, do lado do Banco do Brasil. JBA Materiais para Construção. KR Homem, ali ao lado do Banco Itaú. Multiinformática, tudo para seu computador e acessórios. Empório Agropecuário, do meu companheiro Ricardo Castella. Fundação Júlio Campos, Riviera Pantanal Hotel. Status Tapeçaria, essa semana a Status Tapeçaria me presenteou trocando todo isso o filme do meu carro, muito obrigado. Lima Acessórios, que essa semana deu um acessório legal pro meu carro, um friso. Jefão Funilaria, ali perto da Pax Silva. O Jefão
me arrumou o meu carro que foi batido esse dia, Fabrício. Bateram no meu carro, eu não tava nem sabendo. E bateram no meu carro e ele arrumou para mim na parceria para aparecer aqui. Gi Massagem e Terapia. Hoje mesmo fiz uma gostosa massagem com essa ótima profissional. Espetaria Boi na Brasa. Top Cell Celulares. Eu tive um problema com meu celular esse tempo. O Fabrício lá da Top Cell, em frente ao supermercado todo dia, Natália Mares. Fabrício, gente boa. Quase xará. Tutus Pizzaria, que tá aqui. Comemos já uma parte da pizza, daqui a pouco eu vou comer mais. Já virando até meme eu comer aqui no programa. Grelas Bar, que sempre manda pra gente nossas bebidas. Arrhenius, lanche ali em frente ao Estúdio Z. Estúdio Z ou Estúdio Center, produção? Estúdio Z. Estúdio Center é lá no Paraguai. Lava Jato 15 de junho, ali perto do Hospital São Luís, até o Sangradouro. Salão Glamour, que eu faço minha pé e mão lá. Casa Demais, que mandou pra gente esse lindo acessório para você guardar seu sabão líquido, deixar numa sala de estar, uma decoração bem bonita. Essas taças, esses copos também são de lá. Essa aqui, principalmente. Essa aqui é de lá. Sonhos do Wilbur. Wilbur, nosso companheiro que vende sonho ali na Praça Barão do Rio Branco, sempre nos mandando sonhos, as suas delícias. Alaska, sorveteria ali na Praça Barão também. Casarão Beira Rio, o novo restaurante do Casarão que está localizado no Antigo Canoas. Cacheta Autopeças. Omar Café, ali entre o Subway e a Conveniência Barão, que nos mandou esses muffins deliciosos. Falar do meu companheiro Luan. Meu companheiro Luan, um amigo advogado, faz uma ação esse ano. Todo ano ele faz para arrecadar brinquedo para crianças carentes agora no Dia das Crianças. No final do programa eu vou falar mais sobre isso. Ajude nosso companheiro Luan a levar alegria para outras crianças. Também falar dos patrocínios do meu companheiro, do meu parceiro Pacheco. Gesso, Brasil Cacau, Landa Joias, Brooks, barbearia que fez a minha barba e a do Pacheco. Pão e Cia. O Pacheco vai fazer agora no dia 8, se não me engano, uma ação para as crianças carentes. Aí ele pode explicar mais num outro vídeo. E dizer que o Pacheco não está aqui essa noite, que ele não quis participar dessa conversa com o Fabrício Cisneros. Por motivos, creio que é por falta de afinidade ideológica, algo assim, política. Mas respeitamos a opinião dele, tudo tranquilo. Então vamos... só falar do Empório Agropecuário, que agora também está atendendo a causa PET, pequenos animais. Empório Agropecuário, na cidade ou no campo, sempre com você. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 e os sábados até o meio-dia. Trabalhamos com as melhores marcas de ancelaria, agrotóxicos, veterinária, pet shop, implementos agrícolas e nutrição animal. Vamos começar. Fabrício, boa noite novamente. Boa noite. Eu quero dizer o seguinte para você. Como que começou a sua... Se apresenta um pouco para o público antes. Se apresente para o público. Boa noite, meu nome é Fabrício Cisneros. Como foi apresentado aí, sou militante, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho da minha vida profissional. Sou protético, né? Pode falar. Alô, dentistas, me procurem. Bom, eu já tinha me formado como protético, né? E decidi fazer medicina na Bolívia. E eu estava lá na época que começou toda, né, essa, digamos, revolução do povo contra... Que ano que era isso? 2013, 2013, né? Certo. 2013, quando começou o impeachment da presidenta. Não, foi antes, como eles falam, né? Ela reelegeu em 14. Foi um pouquinho... Começou em 2013 aquelas manifestações de rua. As manifestações, exato. Foi ali que eu comecei. Exato. Foi ali que eu comecei a militância, né? Eu era um cidadão normal, né? Que, como a maioria, né? Como a gente diz, gado, né? Tipo aquela pessoa que... política é tudo igual. Nada vai mudar. Mas, ao contrário, a gente muda muita coisa. Né? Basta querer, basta ter disposição. Né? Ser honesto, né? Ter mente a Deus. E aí, comecei a acompanhar... de longe, né, lá da Bolívia, vendo o que estava acontecendo, junto com meus amigos, que a gente morava junto com os amigos num apartamento lá, né, que a gente dividia, rachava aluguel. E aí meu amigo que mostrou isso, aí eu comecei a ficar indignado, né, e foi o que aconteceu a nível Brasil e até internacional, né, porque... Então você já era de direita ou não? Ou você não então, gostava, como eu te disse, de política? Como eu te disse, eu não gostava de política. Eu tinha esse pensamento, né, que a maioria da população tem, infelizmente, né?
naquela época, né? Eu acho que despertou muita gente despertou, né? Nesse sentido. Então, eu vi que aquilo ali estava errado e que não poderia estar acontecendo. Eu estudando fora, não queria o pior para o meu país, né? Eu queria fazer alguma coisa. E aí eu e meus amigos tomamos atitudes, tomamos à frente e organizamos, né, a manifestação, né, na praça pública lá de Santa Cruz, né? E foi muita gente, bastante gente mesmo, estudantes, trabalhadores, né, pessoas que trabalham lá. Foi muito bom. Era uma manifestação acerca de quê lá? Contra o governo. Já era contra o governo Dilma? Já era contra o governo Dilma. Já era contra o governo Dilma. Começou com aquela história dos 20 centavos, né? Que todo mundo sabe. Ônibus, né? Passagem de ônibus, né? Mas aí o que aconteceu? Foi englobando tudo, né? Foi questões de corrupção, todas essas coisas, né? Antes da gente continuar, vamos falar disso antes que eu esqueça. E agora no começo e no final para ficar boa a propaganda. Vai ter uma marcha aqui em Cáceres? Isso, Explica, muito obrigado. Isso, como eu falei bem no começo ali, isso foi uma das coisas que me levou a vir, né? Dia 8, a partir do dia 8 agora de outubro, em todo o Brasil vai ter manifestações contra a DPF 442, né? Contra a lei do aborto, né? Que é a Rosa Weber, né? Votou a favor, certo. Então, a gente está organizando... Não, na verdade, estamos ajudando, né? Porque a sociedade civil de Cáceres, né? Que está organizando juntamente com paróquias, com pastorais, padres, a igreja evangélica, pastores, enfim, todo mundo que é contra, né, o aborto e que é a favor da vida, né? Porque o que está vindo aí é um assassinato de... Vamos falar do aborto daqui a pouco. Mas sim. O que vai ter dia 8 de janeiro? O que vai então, ter? vai ser uma... Perdão, dia 8. 8 de outubro, 8 de janeiro... O produtor riu aqui. O que vai ter 8 de outubro? Daqui a pouco, 8 de janeiro. Então, 8 de outubro vai ter uma caminhada, a gente vai sair... A gente vai concentrar ali no fórum, né? Porque tem a ver com... A partir das 5 da tarde, né? Porque tem a ver com a justiça, né? Porque a justiça... é feriado? É domingo? Cai num domingo. É domingo. Cai num domingo. Então, a princípio a gente queria fazer no dia 12, mas como tem a questão da Nossa Senhora, as igrejas estão todas já preparadas para a festa da Nossa Senhora de Aparecida, então a gente resolveu fazer no dia 8. Mas até então em todo o país é dia de 8 a 12, né? Vai ter em várias cidades do país 8, 9, 10, 11, 12. Então dia 8, 5 da tarde no fórum. Isso. Concentração ali no estacionamento do fórum. Até onde que vai? Até a Praça Barão, né? Vai ter carro de som, caminhão? Sim, vai ter um carro de som, vai ter a gente vai abrir falas, né, principalmente para as lideranças das entidades, né, da cidade, principalmente padres, pastores, né? 9, 10, 11, 12 instituições. Vai ter alguma coisa? Oi? Os outros dias vai ter alguma coisa? Não. Só vai ser no dia 8 mesmo. Só no dia 8. A gente vai colocar um telão lá também para passar alguns vídeos, né? Para que as pessoas tomem consciência do que é um aborto. Isso, na Praça Barão. Ali em frente do Marco do Jauru ali? Isso, ali em frente do Marco do Jauru. Exatamente. Então, se você tiver interesse em participar dessa pauta, está afastado do serviço, 8 de outubro, às 5 da tarde, no Fórum de Casa. Estacionamento do Fórum de Casa, concentração até a Praça Barão. Exatamente. Certo. Continuando. Então, você estava morando na Bolívia, aí você larga o curso e volta para o Brasil? Então, aí eu estava lá e resolvi, né, entrar nessa junto com os amigos, né? A gente fez essa manifestação ali na praça, foi bem legal, foi bastante imprensa da... Santa Cruz? Em Santa Cruz. Foi bastante imprensa da Bolívia, né, ali de Santa Cruz. Foram entrevistar a gente, né? Foi tudo bem, foi pacífico, tranquilo. Aliás, todas, né, sem exceções, somente o que aconteceu dia 8, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Certo. E é isso, e aí eu fiquei lá até 2016, acabei não terminando o curso por conta de problemas familiares, né? Acabei perdendo minha mãe, minha irmã, meu irmão recentemente. Então, você voltou... Então acabei não terminando o curso. Você voltou quando? Quando eu voltei de lá, acho que foi por aí, 2016, eu acho. 2016. Mas em 2013 você já estava engajado? Você continuou engajado em 2014? Ah, não, perdão. 2016 não. Acho que eu voltei... Foi o ano do impeachment da Dilma, 2016. Acho que eu voltei um pouco depois. Mas não tinha terminado o curso. Entendi. 2016, 2017 você voltou. Mas 2013 você vai no ato lá em Santa Cruz. Exato. De la Sierra. E você volta pra cá. E você lá continua militando? Não, lá continuamos militando. Ali a política nunca mais saiu de você.
Nunca mais, nunca O mais. que você ia falar? Desculpa. Aí, em 2016, a gente fez manifestação lá, né? Também. A favor do impeachment. É, a favor do Que foi o impeachment, ano né? do Que impeachment quando foi o impeachment da... Dilma. Aham. Do presidente Dilma. Então, aí, voltando para Cáceres, a gente também continuou, né? Acabei conhecendo o pessoal nas eleições, né? Para 2018, né? Fizemos várias carreatas. Deixa eu fazer uma pergunta. Interessante eu perguntar isso. 2016, você volta para o Brasil. Ali, o Bolsonaro, ele era um deputado normal, já tinha pontos na pesquisa, tudo mais. Você já conhecia o Bolsonaro? Tinha visto já alguns vídeos dele já. Sim, Lá na sim. Bolívia? Sim. Entendi. Sim. Aí você volta para o Brasil e volta a viver aqui em Cáceres, Mato Grosso, e vai vivendo a vida normal, dia a dia. Aí em 2018, o que acontece? Você já estava com o Bolsonaro no primeiro turno? Como que era essa ideia? Já desde o... bem antes já, né? Da pré-campanha, digamos assim, já era o nome, né? E já estava percorrendo o Brasil inteiro, né? E a gente também já via que era ele, não tinha outra opção. Não tínhamos outra opção, então foi onde a gente começou a trabalhar, né? Fazer campanha, fizemos carreatas aqui, né? Graças a Deus. Foi bem sucedidas. Olha para a câmera nossa, me diz o seguinte aqui, de maneira didática. Você se considera patriota, conservador de direita? Exatamente. Certo? Eu tô até com essa camiseta aqui em homenagem ao nosso convidado hoje. Para dar essa... para valorizar ele aqui. Olha para essa câmera de cá. Para você, o que é ser de direita? Fala para o pessoal. Então, ser de direita é ter princípios e valores cristãos, né? É ser contra essa pauta que a gente acabou de falar, né? Que a gente vai fazer essa caminhada contra o aborto, né? Pela vida. Ser contra a ideologia de gênero, né? Que infelizmente estão querendo colocar isso em nossas crianças, nos colégios. E por que não também até em conselhos tutelares já escutamos, já vimos algumas coisas referente a isso. Então, pais, tomem cuidados, protejam suas crianças. Fabrício, um minutinho. O que é ideologia de gênero? Então, ideologia de gênero são militantes, que são militantes da esquerda, né? Que querem ensinar sexo para suas crianças. É isso. Quer ensinar sexo, quer ensinar que não existe homem nem mulher, né? Mas uma educação sexual... educação sexual que eu acho que é uma coisa que o pai que tem que... Mas, por exemplo, uma criança de 14 anos, um adolescente, você acha que ele deve ter educação sexual? Eu acho que isso daí tem que ter parte dos pais, né? Os pais que têm que fazer isso. Quem tem que dar educação para os filhos são os pais. Nesse ponto, conversar nesse ponto de sexualidade tem que ser os pais. Mas, por exemplo, assim, com 16 anos... Escola, universidade está para ensinar. Mas, por exemplo, ensinar educação física, matemática, biologia... Mas, por exemplo, assim, Fabrício, com 16 anos, uma aula de ciências para... Imagina, 16 anos, um estudante aprendeu a importância da camisinha. Como é que você vê isso? Eu acho que também esse é um assunto dos pais. Entendi. Você acha que não deve ser tratado nas escolas isso? Não. Entendi. Educação sexual tem que ir a partir dos pais. Os pais têm que conversar com seus filhos. Se tiver algum assunto que não sabe, procure alguém na área médica que saiba do assunto. Então, ideologia de gênero para você é a de ensinar sexo nas escolas para crianças. Seria mais ou menos isso? Mais e também o que mais que você falou? Se você falar o que é ser um conservador? Não, ideologia de gênero. Para encerrar, ideologia de gênero. Você falou que não ter homem, não ter mulher, a definição é que você pode ser o que você quiser, né? Praticamente é isso que eles ensinam, né? Fora os materiais, né? Que já vimos também, né? Que são levados a... Entendi. Eu nunca vi esse material. Pois Não, mas tem. Em alguns colégios, se você for pesquisar, já teve esse material sim divulgado. Alguns ministros de Estado do presidente Lula, nesse atual mandato, cumprimentam, saúdam, né, o público com boa tarde a todas, todos e todes. O que você pensa disso? É uma comédia isso, né, cara? Estragando o português. E você não acha que... Eles alegam que isso é inclusivo com os LGBTQIA+. Tá, mas e aí vai ser inclusive com os deficientes? Entendi. Você é contra por isso. Vai ser inclusive com os deficientes? Como que vai fazer com as pessoas que usam o método Braille? Entendi. Então você não tem lógica isso. Porque você acha que é um privilégio. É um privilégio. Entendi. Então vamos fazer a sua linha do tempo. Você volta para o Brasil, 2018 Bolsonaro se elege. Certo. Bolsonaro se elege presidente. Você tá com uma camiseta do Fora Lula.
Me diga 3 coisas que o Bolsonaro errou na gestão dele. 3 coisas que ele errou? Porque teve defeitos, na sua visão, com certeza. Agora você me pegou. Deixa eu pensar você aqui. Acha que não tem? Uma coisa que ele errou bastante. Pode falar. Foi... acho que ter colocado muitos militares no poder e ter dado voz a muitos dos militares. Eu acho que foi isso. Né? E é só ver o que aconteceu, né? Agora, né? Colocou muitos militares no governo? Isso você acha que foi E eu por acho... quê? Porque ele só escutava, né? O próprio nosso professor Olavo falava isso, né? Dava muita moral para os militares e a gente viu que acabou o que aconteceu, né? Pra gente estar na onde a gente está agora, né? Para não dizer outra coisa, né? Tem que tentar tomar cuidado agora para falar algumas coisas, porque Obrigado. felizmente... Tem coca aqui? Tem coca aqui? Lá vem mais um meme do Thomas comendo. Deixa eu falar pra você, Fabrício, olha pra aquela câmera ali pra fazer um corte, Wagner. Quem que foi pra você, o que é pra você o Olavo de Carvalho, pra quem não conhece? O Olavo de Carvalho foi um grande mestre, filósofo, né? Que foi muito por conta dele que a gente teve, digamos, esse despertar, né? Através das suas obras, né? Literárias. Começou também lá atrás, né? Nos blogs, antes falava blogs, né? No Facebook, né? Tinha muito material dele, então ele foi um grande precursor, né? Nesse despertar da direita brasileira conservadora. Fala uma ideia do Olavo, por exemplo, que você gosta. Uma ideia? De que a gente, nós conservadores, nós cristãos, não devemos nos calar. E a gente não deve parar nunca. Né? É o que eu falo sempre nas manifestações que a gente organiza. Tomar espaços. Assim como a esquerda fez, né? Tomando espaços em... O Olavo falava muito que a direita há muito tempo ficou calada, né? Exatamente. Antes existia só uma hegemonia, só da esquerda. Agora não. A gente despertou, por isso que eu te falo, desde 2013 eu era um gado do sistema que Você não achava... gostava de política? De jeito, maneira nenhuma. Eu era aquele cara que curtia balada, que curtia academia, essas coisas fúteis, né? Então foi um despertar para o conhecimento, né? Mais que tudo. E é isso. Como ele disse, e eu digo em todas as manifestações, tomem espaços. É a mesma coisa que eles fizeram. Tomem espaço na educação, nos concursos públicos. É só assim que a gente vai sobreviver. Infelizmente... Eu lembro que o Olavo também falava o seguinte. Ele falava que a esquerda tinha dominado 2 espaços, que era a academia, a faculdade e a imprensa, né? Ele Exatamente. Ele falava que a direita tinha que combater nesses espaços. Né? Exatamente. E deixa eu fazer uma pergunta. Mas então você vem, Bolsonaro se elege, você falou um defeito dele, colocar muito militar. Qual que seria o outro defeito? O outro defeito? Mais um defeito? Será que tem? Cara, complicado. Como eu disse, né? É uma pergunta difícil. Não quer dizer que eu... Nossa, eu sou... Você não tá lembrando, certo? É que eu agora... Então vamos falar de um assunto aqui. Mas se você tiver alguma coisa para falar, estamos aqui. Vamos tentar responder. Vamos conversar. O que você me fala da gestão do Bolsonaro na pandemia? Como é que você vê? Então, a gestão da pandemia, eu acho que foi respondendo mais um problema de comunicação. Problema de comunicação péssimo, foi exatamente, foi péssimo. Por quê? Com essa questão de cortar verba para as emissoras, eu acho que ele pecou nesse assunto, porque ele através da divulgação do governo dele, ele poderia justamente nessa questão por exemplo, das vacinas, ele podia ter mostrado que ele comprou as vacinas. Foi um dos países que mais vacinou. Então a comunicação foi péssima. Comprou 500... A comunicação era péssima. Nessa questão, sim. Foi um pouco... Falhou um pouco nessa questão. Mas no começo, veja se eu estou correto, o presidente Bolsonaro, no começo, ele não queria vacina, né? Ele até não é que ele não queria, não é que ele não queria, não é que ele não queria vacina. Como é que você vê isso? Não é que ele não queria vacina. A questão é porque ele não queria colocar qualquer substância no organismo da população sem passar antes pela Anvisa.
Então, não tem como você Ele não queria apressar na sua visão. se automedicar, tomar alguma coisa sem um conhecimento da Anvisa. Né? Como que você vai comprar vacinas sem passar pela fiscalização? Entendi. Você se vacinou? Se não quiser responder, não precisa. Não me vacinei, mas não... É tipo assim, mas não é na questão, muita gente vai, porque o Bolsonaro... Não, isso é igual eu falo. Eu acho que teve um despertar em 2013. Certo. Né? Então, para mim foi bastante, desde lá eu venho estudando bastante, e eu sei o que está por trás das vacinas. Então, eu acho que é melhor não vacinar. Tomei medicamentos, né? Azitromicina. Mas você acha que cada um toma a sua decisão? Exato. Exato. Eu acho que cada um tem que ir de acordo com o que acha. Você confia lá, porque algumas dessas vacinas dizem lá na bula que pode acontecer alguns problemas, alguns sintomas, né? Então, aí vai de acordo com cada um. Cada um toma se quiser, né? Entendi. Problema de cada um. Acho que é esse que é o livre-arbítrio. É por isso que a gente luta pela liberdade. Quando você perguntou a questão da direita, ser cristão, patriota, uma das coisas, nossa pauta é essa. É Deus, pátria, família e liberdade. Então, acho que o ser humano tem que ser livre para ele buscar o que é melhor para ele. Para mim, não é a solução, né? Nessa questão. Certo. Existem outras formas Você falou para aquela câmera, eu perguntei para você o que era ser conservador e o que era ser de direita. Você lembra? Ser de direita, conservador. Eu perguntei o que era ser de direita. Para você ser conservador é a mesma coisa? Então, o que acontece? A direita de verdade, você tem que ser conservador. Não existe outra coisa. Existe os liberais, né? Que já é um pouco, né, diferente ao conservadorismo, né? O liberal tem algumas pautas que eles apoiam, né? Quem seria um político liberal, na sua visão? Liberal é aquela turminha lá do Bumbum Livre, né? Do MBL. Aquela galera ali é liberal. Até demais. Entendi. Deixa eu falar uma coisa pra você. E como que você vê, a gente estava falando da pandemia, como é que você vê o uso de medicamentos como a cloroquina? É o que eu acabei de falar. Isso daí é do livre-arbítrio de cada um. Cada um... Você tomou? Sim. Sim, entendi. Tomei. Pedi pro médico, falou, não, tá ok, pode tomar, tranquilo. Entendi. E funcionou. Entendi. Você, por exemplo, você acha na sua visão de mundo, de ver as coisas... Para você, o Bolsonaro, ele é um político de direita, ou de extrema direita ou centro? Como é que você vê o Bolsonaro? Bom, é isso que todo mundo fala, na extrema direita. Porque você se posicionar sendo cristão, né, combatendo ideologia de gênero, aborto, todas essas pautas da esquerda, você quer dizer que você é extremista. Não é bem assim, você é conservador. Né? Então, eu acho... ele não é um extremista. Se fosse extremista, tinha acontecido... Você acha que o Bolsonaro é de direita? Não, ele é conservador. Não, mas no espectro político. Sim, direita conservador. Não é extrema direita? Não. Quem seria extrema direita no Brasil? Extrema direita? Lula pra você é um cara de esquerda? Porque tem gente que fala que não é. Cara, pra mim... Ele é de centro? O que você acha? Sim, ele é de esquerda, né? Mas eu acho que ele agora com o aparelhamento, né, de novo, né, volta, né, dos ministérios, né, aparelhando, colocando líderes do Centrão, né? Digamos que ele não é tão esquerda assim, né, como a gente achava. E quem seria extrema esquerda? O PSOL? PCdoB? Poderíamos dizer que o pessoal, né, tá aí um exemplo que eles que colocaram em pauta essa questão da DPF 442, né, contra o aborto, a favor do aborto. Certo. Então, sou militante... Eu vou te fazer no final essa pergunta, mas eu vou fazer agora já pra você. Se eu te perguntasse de 0 a 10, que nota você dá pro governo Bolsonaro? Como a gente falou ali atrás, acho que por esse erro de comunicação e ter colocado muitos militares no ministério, eu acho que 9... 8,5. 8,5. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Você quer tomar uma cerveja? Pode ficar à vontade um pouquinho aí. Já tá quente já. Quer jogar fora? Joga fora no balde. Tá tranquilo, tá tranquilo. Fica à vontade. Deixa eu falar para você. Me diz uma coisa aqui. Então, sobre a pandemia, você vê desse jeito. Você vê que o Bolsonaro, ele comprou a vacina, ele só não quis comprar rápido. Não, é lógico, porque como que você vai medicar uma população inteira sem saber o teor da composição que tem na vacina? Você vai medicar as pessoas sem saber o que tem na bula. Aí quando você tem a bula, tá ali. Tá, beleza, se vocês querem, tá aqui, compramos. Mas, essas são as consequências. Esses são os sintomas que você pode adquirir tomando essa vacina. E aí, você se responsabiliza. Essa é a liberdade. Por isso que a gente luta. Liberdade. Por exemplo, em nenhum momento ele mandou prender ninguém da esquerda. Você não viu isso. Por quê? Porque ele é a favor da liberdade. Ele é a favor da liberdade de imprensa, a favor da liberdade de você poder falar o que você quiser. E nessa questão da vacina, tá aqui. Vocês não queriam? Tá aqui, mas tem consequências. Você toma se você quiser. E é isso. É importante dizer, outro patrocinador que eu esqueci de falar, do meu parceiro Pacheco, é o Carandá Chapéus. Vou até colocar aqui pra gente valorizar o nosso patrocinador. Seguinte, Fabrício, muita gente me perguntou o seguinte. O que você tem a dizer pra gente sobre pautas? Por exemplo, o que você pensa sobre casamento homoafetivo? Não tenho nada contra. Você é a favor? Sou a favor desde que no civil já é possível. Sim, isso. já é possível, mas tem gente que é contra. Você é a favor? Normal. E um casal de 2 mulheres ou 2 homens adotar uma criança? Depende. Depende do quê? Ué, se eles forem mostrar... Depende, porque se eles forem mostrar que de verdade então você é a favor, um homem, uma mulher... Tem todos os protocolos... Como que é? Não entendi. O que é homem, o que é uma mulher, tranquilo. Agora... Do casal explicar o que é um homem e uma mulher? Agora colocar a ideologia na cabeça da criança, aí já é outra história, né? O que seria colocar ideologia? O que a gente falou no começo, né? De falar que você pode ser o que você quiser. Essas coisas. Não tem masculino e feminino. Porque tem muita... Tipo assim... as pessoas acham que na direita não existe homossexuais. Lógico que existe. Nosso amigo que ia vir aqui, Ari, tranquilo. Assumido, eu confio no Ari. Se ele, casar com um cara e o cara ter o mesmo pensamento dele, beleza, cara. Entendeu? Uma criança tranquilamente. É lógico. Eu acho que isso daí vai depender da justiça. Não, você tá apto, ok. Entendi. Isso daí é igual eu falei lá no começo. Teve a educação dos pais. É os pais que educam. Entendi. Então não tenho nada contra. Entendi. Tenho amigos gays e me dou bem com eles. Não tem nada. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que religião que você é? Sou católico. Você é católico. Mas acima de tudo cristão. Certo. Creio na Bíblia, na palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, então, volta para o Brasil em 2016, a Dilma é empichada, o Michel Temer assume a presidência, o Bolsonaro ganha a eleição em 2018, né, tudo mais. Aí vem vindo essa construção. Durante o governo Bolsonaro, você achava que o Bolsonaro se reelegeria? O que você achava? Com certeza, né? É só você fazer um parâmetro aí e ver que tem um certo cidadão que não consegue sair na rua aqui no Brasil, mas ele tá na rua em vários países aí, né, viajando, que é uma beleza, né? Mas aqui no Brasil você não vê isso. Você fala do presidente Lula. Presidente Lula? Pois é isso aí. Entendi. Que você vê, eu não vi até agora nada, nenhuma vez ele na rua e o povo atrás dele. O Bolsonaro continua indo, não sendo presidente, e onde ele vai, ele leva milhares de pessoas. Eu fiz essa pergunta para o prefeito Francis, ex-prefeito Francis. Vou fazer para você também. Você se considera um político bolsonarista? Então, o que é ser um bolsonarista? Bolsonarista é praticamente ser isso que eu acabei de falar, ser conservador, ser a favor de Deus, pátria, família, liberdade. E o Bolsonaro, ele é isso. Você se considera bolsonarista? Então me considero bolsonarista. A partir do momento que a gente vê que Bolsonaro não é isso, ou que ele fizer alguma coisa, né, assim, algum escândalo
que é o que tentam colocar até a questão da, que a gente estava falando da vacina, o cartão da vacina, que foi na verdade, o assessor dele, né, que acabou fazendo isso e ele que está respondendo por isso. Então, a gente vai cair em cima dele e vamos atrás de outro. É simples assim, né? Então, Entendi. enquanto ele estiver trabalhando nas nossas pautas, né, e a gente vai apoiar ele, né? Aí, falando hoje de espectro político, nós temos assim, na minha visão, né? Na minha visão, que eu sempre gostei de política. Nós temos assim, tem a esquerda e a direita no Brasil. E o Centrão? Sim, mas a esquerda, o monopólio da esquerda seria o presidente Lula. Né? Ele seria o monopólio da esquerda. Você acha que o Bolsonaro, o monopólio da direita é o Bolsonaro? Você acha muito difícil surgir um nome para furar o Bolsonaro na direita? Substituir? Então, né, como a gente sabe, né, tornaram o Bolsonaro inelegível, né, por conta lá que ele fez uma reunião com os embaixadores, né? Certo. Então, seria ele, né? Mas a gente não sabe, quem sabe, né? Até lá o processo não reverte, né? Não reverte, anula, né? Como foi do presidente não anula, Lula. né? Então vai ser ele. Mas se não for ele, nós vamos procurar, com certeza. Quem você acha que seria um nome? Michele Bolsonaro? Ou Tarcísio? Então, os nomes que estão ventilados são esses três, né? Não, você falou dois, né? Michele, Tarcísio e o Zema, né? São esses três nomes. Governador de Minas Gerais. São esses três nomes ventilados, né? Mas e aí vai ser a qual o presidente Bolsonaro abençoar, a gente vai. Entendi. Você votaria automaticamente em alguém que Bolsonaro indicasse hoje? Sim. Hoje sim. Entendi. Sim. Deixa eu te contar um bastidor que eu acho interessante de falar sobre isso. Eu estou envolvido com a política há bastante tempo e eu ouvi um bastidor que é o seguinte. Fazendo pesquisas em 22, mostrava que o Bolsonaro estava mal com as mulheres. Aí eu lembro que a conversa lá no bastidor foi o seguinte. Eles queriam arrumar uma vice-mulher para o Bolsonaro. Uma vice-mulher. Para equilibrar esse jogo aí. E eles foram, dizem que atrás de uma mulher que hoje é senadora lá do Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina. Senadora, que era ministra da Agricultura. Houve esse... Agricultura, se não me engano. Houve esse nome mesmo. Isso. Aí o que aconteceu? Os bastidores. Diz que o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e a turma do PL, fez um convencimento com ela, porque ela estava com uma candidatura de Senado eleita no Mato Grosso do Sul, como se elegeu realmente. E falaram para ela, Tereza, seja vice do Bolsonaro, ajude o Bolsonaro. Fizeram todo um convencimento para Tereza Cristina. Convenceram ela a ser vice do Bolsonaro. Aí foram levar essa decisão para o Bolsonaro. O Bolsonaro falou, não, vai ser o Braga Neto. Essas coisas não atrapalharam também a eleição dele? É aquilo respondendo já uma pergunta que você me perguntou lá atrás. Os militares. Mas ele colocou um militar, então não agregou na chapa. Você concorda que foi um erro? Devia ter sido uma mulher. Concordo. Concorda. Um erro político aí. Eu concordo. Porque o Braga Neto não agrega nada a ele, dois militares. Né? Eu, pelo menos, penso assim. Concordo. Politicamente. Concordo. Então, em 2022, ocorre a eleição, né? Mas tem essa questão que você mesmo disse, né? Ela seria mais certeza, e tanto que é fato que ela foi eleita Senado, né? Foi senadora. Então, tem muito disso. Você disse que você está na política, eu também estou. Então, a gente sabe que tem muitas dessas questões de pesquisa, né? Então, você já está eleita praticamente, vem para o Senado. Então, não, mas aí convenceram ela e o Bolsonaro não quis ela. Quis o Braga Neto, que era mais de confiança dele, mas do lado dele, né? Então, tudo que falam é isso. Deixa eu perguntar para você, senhor, o seguinte. Então, em 2022 a gente vai vindo, vem a eleição. Começa a campanha. Você achou que ia para o segundo turno Lula e Bolsonaro? Como é que você via ali o primeiro turno? Como que eu vi o primeiro turno? Para mim, primeiro turno a gente ia ganhar. Com certeza. Já que é o que eu falei lá atrás. É só você ver. Colocar os dois na rua. Quem que chama mais gente? Você achava que os outros não tinham chance nenhuma? Você já imaginava isso? Os outros candidatos? Não, com certeza não. Para mim, não. Esses aí... Você achava que o Bolsonaro ganhava no primeiro turno? Com certeza. Você achava que ele ganhava e o Lula quase encostando? Como é que você imaginava? Achava que ganhava de lavada. 10 milhões de votos de frente. Ganhava de lavada. 10 milhões de votos de frente. É o que você imaginava. Certo. As pesquisas que a gente tem, né? Como que você vê as urnas eletrônicas? Então, eu acho assim, se você tem uma maquininha de cartão,
Você paga suas contas. Como você, por exemplo, essa pizza aqui. Vem o boy Certo. aqui, você vai pagar e ele vai te emitir uma nota. É um comprovante. Eu acho isso. Eu acho que a gente deveria ter um comprovante que comprovasse realmente que a gente votou na pessoa que a gente Mas, isso escolheu. Aí, mas aí não daria para comprar o voto? Porque aí eu posso vender o voto e mostrar o comprovante pro cara. Não seria essa situação? Você tá Não, mas dizendo isso daí já acontece. Sem comprovante. Não, mas por exemplo, você está dizendo assim, eu vou lá Isso já votar... acontece em comprovante. É só você... Você sabe. Você tá Você dizendo- sabe, você foi candidato. Você tá dizendo Você assim... foi candidato e você sabe como que funciona. Você dá o seu nome, seu título de eleitor, você fala para a zona onde você vai votar e você sabe. Tem políticos mas que é- fazem isso. Não. Falar, não, peraí, mas não está contando aqui na zona, na seção, esse voto aqui. Não, mas para presidente seria impossível isso. Porque em toda a urna teria voto dos dois. Entendeu o que eu quero dizer? Quase todas as urnas, né? Tem urna que não teve. Tá. Eu tô dizendo nesse sentido. Você vai lá votar 22 Bolsonaro. Você coloca lá 22 Uhum. Bolsonaro, vice Braga Neto, confirma. Aí tinha que sair um recibo, isso que você acha? Isso, com Com certeza. esse Comprovante. Não, tem. Se eu não me engano. Não, nos Estados Unidos acontece isso. Você tem lá a urna eletrônica e do lado você tem tipo uma. Como que eu posso dizer? Uma impressora. Onde você vê ali que aquele voto que você está votando vai sair ali na impressora. Mas Aí aí, você- mas aí o aí voto você sai, vê- assim, sai assim. Meu nome, Thomas Canelas de Luque, voto presidente e tal. É assim que sairia? Desse jeito? Aí sai o voto impresso, eu leio o voto, vejo... E confirma. Não, antes vai sair na tela. Aí você vê lá na tela. 22 Não, é Bolsonaro, isso, tá, aí por você exemplo, confirma. por Aí exemplo. sai o impresso. Aí sai impresso, Thomas Canelas de É, Luque, porque se- comprovante eleitoral, 22 Bolsonaro. Seria mais ou menos isso. Isso, é uma maneira de você. Mas aí esse papel, eu levo pra casa ou coloco numa urna ali do lado? Você coloca na urna. Ah, você não leva o papel, então. Você não leva então, o papel. Essa pergunta que eu fiz Você lá de mostrar entendeu? o voto é impossível. É entendi. isso, então, é isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Você coloca lá na urna e depois, se houver alguma dúvida, você vai lá e vai fazer a recontagem. Entendi. Então, no modelo que é hoje, você não acredita, você não confia nas urnas eletrônicas. Não é que eu não confio. Eu acho que para essa eleição, infelizmente, faltou isso. Eu acho que faltou mais um pouco de Transparência. transparência nesse Mas- sentido. Mas hoje, como Foi foi... por tudo que foi acontecendo, né? Mas como, Descondenaram o atual presidente. mas como então- foi a eleição dessa vez? Como foi a eleição? Você acha... Se eu te perguntasse, as urnas eletrônicas, do jeito que foi a eleição 22, foram legítimas essas urnas? O que você acha? Então, né? Não quiseram mostrar o código-fonte, então... Essa é uma dúvida que eu tenho que te perguntar. Tenho 32 anos, né? Nunca sou meio que analfabete. O que é o código-fonte? O que é isso? Código-fonte é para onde você vai mostrar como que foi feita a eleição, as eleições, o que aconteceu, quantas... Lá você vai ter o dado, você vai entrar no sistema e ver como que foi progredindo a Mas é um eleição. número? É um código? É um código do sistema. criptografado? É um código do sistema que só a pessoa responsável, né, pelos computadores das urnas. Entendi. Mas... o voto... Que é só uma pessoa. Hein? Tipo, a pessoa está lá trancada numa sala, ela é responsável. Tá. Então, do modelo que está hoje, você não acha confiável? Seria isso? Não quer dizer que eu não seja confiável. O que eu quero dizer é que deve existir uma melhor transparência. Mais Só transparência, isso. é isso. Só isso. Às vezes você confia nas urnas, mas você tem que ter mais transparência. Seria isso? Continuo afirmando que eu acho que tem que haver mais transparência. Só isso. Mas você acredita nas urnas eletrônicas do jeito que é hoje? Acabei de responder. Confio que deve haver mais transparência. Só Confia isso. que deve haver mais transparência. Essa é a resposta. Só isso. Essa é a minha resposta. Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tem gente que fala que teve fraude nas urnas. Mas, por exemplo, o deputado federal mais votado do Brasil foi um bolsonarista, o Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais. Mais de 1.500.000 votos, se eu não me engano. Se tivesse fraude, por que esse cara seria o mais votado? Pra mim isso daí é um meio de compensação, né? Não pode ficar tão nítido, né? Mas, Simples assim. E mas- outra coisa, é mais fácil 2 candidatos do que milhares de candidatos, né? Você fazer alguma coisa, entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, 2018,
Você concorda comigo que ser senador da República é um cargo bem importante? Você concorda comigo? Senador, com da certeza. Eu acho que depois de... Então você ser presidente do Senado é mais ainda. Com certeza. Nossa, com certeza. Em 2018, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, lá do Ceará, ele perdeu a reeleição para o Senado. E presidente do Senado. E perdeu a reeleição. Se tivesse furado na urna... Não, mas ele perdeu a eleição para presidente do Senado. Não, ele ganhou. Ele foi presidente do Senado. Era presidente do Senado na eleição do... Ok. Ele que deu o posse pro Bolsonaro. Não sei se você lembra. Ele disputou a reeleição lá no Ceará e perdeu. Se tivesse fraude, que eleição que deixa o presidente do Senado fora? Eu já falei lá atrás, vou falar de novo. Eu não disse em nenhum momento de fraude. Estou falando que deve haver uma melhor transparência das urnas. Entendi. Só isso. Certo. Então, nessa questão, eu acho que vai de acordo com o que ele trabalhou na campanha dele. E esse exemplo que eu perguntei do Nicolas, por exemplo, você disse que é um modo de compensar, se tivesse alguma coisa. Se tivesse alguma coisa, porque... Ele coloca o Nicolas como mais votado, então a urna... Não, mas também não tem nem como também... Desculpa, com todo respeito aí à esquerda, mas quem tem mais visibilidade do que ele na esquerda não existe. Mas na questão de deputado. mas lá em São Paulo foi o Boulos, né? Foi o Boulos. Mas... Depois foi 3 bolsonaristas. Mas o Boulos não domina a mídia, como ele domina. Como o Nicolas, né? Como o Nicolas domina. Certo. Vamos agora para um assunto que é o clímax desse programa. Dia 8 de janeiro desse ano, a Praça dos Três Poderes foi quebrada, né? Foi quebrada e tudo mais, como o Brasil inteiro sabe. Esse dia, fazer justiça aqui a um colega meu, era um domingo, 8 de janeiro. Eu estava na casa de mando até um abraço para o meu parceiro aqui, Juliano Cardoso, e para a esposa Valéria. Ele é filho do Marcelão Cardoso, lá da rádio. Tava eu, ele, a esposa, Nilson Magalhães, a esposa, à tarde. Eu não sei se eu tinha almoçado lá ou eu almocei e fui para lá. Aí todos os jornais colocaram a praça sendo invadida, sendo tomada. A gente olhou assim, não entendemos nada. Né? À noite o Fantástico falou só disso. Você estava em Brasília aquele dia, certo? Certo. Vamos fazer um retrospectivo antes. O presidente Bolsonaro, ele perdeu a eleição, né? Sim. Perdeu a eleição. O presidente Lula foi eleito. Para começar dali, o presidente Bolsonaro, na noite da eleição, ele não veio a público reconhecer a derrota. Ele não veio a público reconhecer a derrota, ligar para o presidente Lula, que geralmente faz assim nas democracias, né? Liga para a pessoa para reconhecer que perdeu. E dá parabéns para o adversário. O ministro Alexandre de Moraes, quando proclamou o resultado lá no TSE, ele disse para a coletiva de imprensa, ele falou, fechamos o resultado da eleição, eu liguei para o presidente Lula e para o Bolsonaro, ele contando, e falou para os dois que estava apto a proclamar o resultado. Né? Ele vai para o TSE e proclama o resultado. O Bolsonaro não reconheceu a derrota naquela noite, nem em sucessivos dias após. O que você acha disso? Porque assim... como a maioria do povo acha, um candidato que não leva praticamente ninguém às ruas, só os pelegos dele, não leva o povo de verdade nas ruas. É inconcebível você aceitar isso. Mas o que você achou da atitude dele? De não reconhecer... Porque, com certeza, eu acho que, juntamente com seus ministros, né, principalmente pessoal da inteligência, estavam querendo... mostrar que algo estava errado. Que não condizia com o que estava nas ruas. Você acha que foi isso que aconteceu naquele dia? Sim. Certo. No dia seguinte, eu já imagino, acho que foi no dia seguinte. Aqui em Cassis teve ato lá na ponte, né? Sim. Acho que fecharam a ponte por um Primeiro período. Fomos para a ponte e depois decidimos ir para frente do Exército. Certo. Naquele dia ali na ponte, foi uma coisa organizada ou foi espontâneo? Foram todo mundo para a ponte? Como é que foi isso? Foi uma coisa espontânea. Um foi falando com o outro, foi falando, bora, fomos. Entendi. Aí vocês foram para lá e cantaram no Nacional, eu acho, né? No Nacional, rezamos. Como todas as nossas manifestações, sempre cantamos o hino, sempre rezamos. Pastores, padres, espíritas, todos, temente a Deus, cristão, sempre estão nas nossas manifestações. E sempre... Aí em ato contínuo...
passando-se vários dias, o presidente Bolsonaro não fala nada do resultado. Ele faz um discurso depois de 3 dias, né? Um discurso de 30 segundos. Ele ele fala que as manifestações têm que ser pacíficas. Acho que ele fala algo nessa linha. Sim, porque ele tem que terminar o mandato dele até, Isso. Mas, até dezembro, mas né? ele não reconhece o resultado. Ainda não fala nada a respeito. Fala nada a respeito. Fala só que tem que... O direito de ir e vir, não pode exato, ser é a liberdade, né? Isso. Você não acha de verdade que ele devia ter reconhecido o resultado? Seria ter sido melhor para ele? Bom, eu acho que ele, como todos nós, a gente... É o que eu te falei. É só você olhar nas ruas. Você acha que ele fez certo, então, assim, de não reconhecer ali naquele primeiro momento? Digamos, você começou a pergunta falando sobre o 8 de janeiro. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Talvez, se fosse nessa questão, não sei se eles, talvez como eu te falei, a inteligência dele podia estar apurando o que estava acontecendo. Não sei se a inteligência dele sabia do que estava acontecendo, que ia ter alguma manifestação no dia 8. Mas, tipo assim, já até dá uma adiantada aqui. Todas as manifestações que nós fomos, nunca aconteceu isso. Nunca, nenhuma. Já levei várias vezes caravanas daqui para Brasília e toda vez que a gente voltava, você não via um papel no chão. Não, nada. sim, perfeito. Então, tipo, aquilo ali, com certeza, foi uma armadilha. Eu, por ser veterano, mais de 10 anos na militância, não tinha percebido que isso poderia acontecer, porque realmente nunca aconteceu. Mas vamos... Então, o que eu quero dizer é que talvez, se ele soubesse, mas eu acho que ele não sabia de nada, poderia sim, nessa questão, ter falado, e aí eu acho que evitaria alguma coisa nesse sentido. Gente, acho que se ele tivesse falado lá, olha, pessoal, perdemos a eleição, o presidente Lula... Mas só que se você for olhar pela questão, de novo, voltando à liberdade, é o direito, né? Tipo, de qualquer um de se manifestar. Ele tá certo nessa questão, né? A gente tem o direito de se manifestar. Eu acho que né, que a gente ainda vive numa democracia, apesar de ser relativa. Então, eu acho que a gente tem o direito de se manifestar, né? Mas mas assim, você acha que se o presidente Bolsonaro tivesse reconhecido a derrota e pedido para vamos fazer agora a maior oposição mas é que é difícil, Lula, né? Você admitir derrota para tudo que aconteceu, né? Que tudo veio acontecendo no decorrer da campanha, né? Certo. Então aí vocês montaram, aí o pessoal aqui montou montaram montaram acampamentos no Brasil inteiro. Exatamente, em todas, nas frentes dos quartéis. Onde tinha quartel, né? Onde tinha quartel, sim. Certo. Aí vocês montaram aqui também. Sim, né? sim. Aqui lá em frente do quartel. Sim. Ficamos mais de 60 dias. Esse movimento queria o quê? Vocês estavam ali protestando? Então, nós queríamos... SOS Forças Armadas? Sim, porque eu acho que o único poder moderador que a gente tinha até então, naquele momento, era as Forças Armadas. Né? O que é poder moderador? Explica para a câmera. Poder moderador é manter a democracia, né? Com tudo que aconteceu, né? Desde o começo da campanha, né? Soltando um descondenado, né? E para ele ser candidato, então a gente acreditava que as Forças Armadas poderiam estar com a gente, mas o que foi visto, infelizmente, não foi isso. Tá, então vocês estavam em frente do quartel ali, pedindo SOS Forças Armadas, para as Forças Armadas fazerem o quê? Para nos ajudar, porque nós achamos que tinha alguma coisa de errado acontecendo, né? Entendi, mas para ajudar como? Fazendo o quê? Porque vocês estavam ali protestando, reivindicando, certo? Sim, para nos ajudar, por exemplo, na questão da gente queria ter mais transparência nas eleições. Isso que a gente queria. Era isso que a gente... Isso, a gente queria mais transparência. Só isso que a gente queria, mais transparência. Você achou que os militares iam fazer alguma coisa? Num começo, sim. Mas a partir dos dias que foram passando, a gente foi vendo que, né, que eu acho que não ia acontecer nada, e realmente não aconteceu nada, né? E até o povo foi cansando, né? Infelizmente. Isso você se decepcionou? Eu me decepcionei de verdade. Quando? Foi no próprio 8 de janeiro, quando armaram aquilo para os patriotas que estavam acampados em frente ao exército, né? Onde colocaram, né? Onde fizeram igual os nazistas, colocaram os patriotas dentro do ônibus.
né? Dizendo que iam levar eles para um lugar mais seguro e, na verdade, a gente sabe para onde que levaram eles, né? Tá, mas nós vamos chegar lá. Então, pronto. Monta o equipamento, todo dia lá, conversa, tudo mais. E aí era uma coisa comunitária, todo mundo se ajudava, levava comida. Exatamente, exatamente. Quem quisesse doar alguma coisa, doava. Entendi. Desde aí todo mundo pessoa ajudava. Um ajudava física, o outro sim, todo mundo ajudava. Entendi. Um ajudava o outro ali. Exatamente. No segundo turno, esqueci de perguntar isso. Então vai pro primeiro turno, avança pro segundo turno Lula e Bolsonaro. E Lula em primeiro. Ali, o que você sentiu quando... Segundo turno, Lula primeiro, Bolsonaro segundo. O que você sentiu? Que aquilo ali, pra mim, não era nada de normal, mas eu não achava que eles seriam tão capazes, né? A nossa mídia, a gente sabe que ela tem um viés, né? Então... Pra você, toda a mídia estava contra o Bolsonaro? Quase toda a mídia? Quase toda, né? Não pode generalizar. Foi. Principalmente a grande imprensa. Grande imprensa? Só você ver agora, né? O que é grande imprensa? Só você ver agora o quanto que tá jorrando de dinheiro nas mídias, né? Nas principais. O que é grande imprensa? A grande imprensa é as imprensas que a gente conhece, as maiores. Entendeu? Entendi. Né? Você assistiu os debates para presidente? Sim, assisti. Você achou que o Bolsonaro foi bem? Melhor que o Lula? Sim, com certeza. Mas bem melhor que o Lula? Bem melhor. Entendi. Bom, se for falar em questão de verdade, é com isso que eu trabalho, sim. Agora, se for questão de acreditar em historinha pra boi dormir... Não, mas tirando verdade e mentira, o jeito... Você acha que o Lula não fala melhor que o Bolsonaro? O outro lado ali, né? Aquele cara lá é um belo encantador de burros, né? Vamos dizer assim. E você vê que o Bolsonaro, ele... Aí foi pro segundo turno. O segundo turno, que resultado você imaginava? Você imaginava que o Bolsonaro virava? Eu imaginava que a gente ia ganhar, né? Mas... Que ia virar o jogo. Com certeza. Aí, você achou que ganhava de folgado, apertado? Não, achei que ia ganhar com uma margem um pouquinho maior. 5 milhões de votos? Por aí ou mais. Me conta uma coisa, isso eu acho interessante perguntar para as pessoas. Como é que foi o dia da eleição do segundo turno? Você assistiu a apuração aonde? Assisti na casa de um amigo. E aí, como é que foi o resultado? Como é que foi lá acompanhar? Como é que foi? Decepcionante, né? Decepcionante, triste, né? Porque a gente trabalhou bastante, a gente fez um bom trabalho aqui em Cáceres. Você assistiu toda a apuração, você assistiu todo? Sim. E no momento que vira o jogo, como é que foi? Que o Lula vira? O que você sentiu? Ali eu vi que realmente estava consumado o que... Aí você imaginava que não voltava? O que já foi planejado. Aí você imaginava que não voltava ali? Com certeza não. Não desviraria. Com certeza. Não, mas na verdade, apesar do segundo turno, na hora que deu o primeiro turno, ele já vi que realmente a gente estava lidando com algo muito forte, que é o sistema, né? Que é o sistema que comanda esse país. Acho que o sistema que elegeu o presidente Lula. Com certeza. Não é à toa que tiraram ele da onde tiraram. Certo. Porque... Pode falar? Qual outro nome para enfrentar o Bolsonaro? Não existe. Alckmin. E o Alckmin foi vice do Lula. Pois é. O cara que chamava ele de ladrão, que falava que ele ia voltar de novo à cena do crime, e agora tá junto, né? E ele tá bem, né? Que agora ele nem mais vice mas né? Agora quem vai ser a vice é a primeira dama, né? Você vê como que ele tá bem. Mas isso daí só mostra como é que no Brasil existe o famoso teatro das tesouras, né? Que sempre foi assim. PSDB, PT, PSDB, PT. Sempre foi assim. Um pouco você governa, outra hora eu governo. Para quem entende um pouco de história, sabe o que significa. Bolcheviques, mencheviques, é a mesma coisa. Eleição de 14, você imaginava que a Aécio derrotava a Dilma? Então, quando eu era gado, como eu disse... Mas já tinha começado a gostar de política, 2014 aí. Ali eu acreditava que PSDB era a direita e que era a melhor opção. E, na verdade, estudando, vendo a realidade dos fatos, a gente sabe que PSDB é só uma esquerda mais liberal, digamos assim. Famosos sociais-democratas. Entendi. E você diria para mim que... Aí você assistiu na casa do seu amigo a apuração dos votos, né?
E aí quando o Lula virou ali, você já... Não, ali eu já disse que acabou o país, não tem mais. Agora é só você ver o que está acontecendo, perseguição, prisões, pessoas indo embora do país, se anistiando em outros países, porque virou crime agora você ter opinião. Por exemplo, eu estou aqui falando, pode ser que aconteça alguma coisa, não sei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você... Aí tá bom, então teve a eleição, você ficou triste com o resultado, foram fazer o acampamento achando que as Forças Armadas fariam alguma coisa. Exato. Alguma coisa que você não sabe o que é. Não é que eu sei, não. A gente queria só que as Forças Armadas pudessem trazer à tona a questão da apuração da eleição, que a gente não confiava no resultado. Seria só o isso. Fonte. Sim. Quando que você viu que não ia ter jeito? Quando o Lula foi diplomado? Quando que eu vi que não ia ter jeito, eu acho que foi no próprio dia 8 mesmo. Né? Não, mas antes do Lula tomar posse, tô falando. Que você falou que logo depois... Não, a gente achava que ainda, mesmo ele tomando a posse, podia ser revertido. Ah, mesmo tomando a posse? Mesmo depois da posse? Sim, porque a gente confiava nas Forças Armadas. A gente achava que ele era um poder moderador, né? Que ia fazer alguma coisa, mas infelizmente a gente viu que não. O que é poder moderador? Poder moderador é o exército, como está na Constituição, tomar conta do país vendo que tem algo de errado acontecendo com a democracia. Entendi. O vereador César de Pastorello esteve aqui não, em outro estúdio nosso. O que você achou dele chamar as pessoas que estavam lá nos quartéis de patetas? O que você achou disso? Melhor do que burro. Melhor do que burro? Sim. Pateta é um cachorro, né? Cachorro existe animal mais inteligente que cachorro? Essa debate de vocês vai ser muito bom. Então agora vamos lá para a gente finalizar, começar a encerrar. Então vamos lá. Eu lembro que 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, o Bolsonaro ainda era presidente. Vocês foram para Brasília? Você foi também? Oi? No 15 de novembro. 15 de novembro? Foi feriado da Proclamação da República. Cara, eu vou falar para você, a gente levou tanta caravana para Brasília que mais de uma vez? Nossa, várias, que eu nem lembro. Desde a primeira a gente foi. Certo. Acho que se eu faltei foi uma, e olha lá. Entendi. Aí vamos lá. Lula toma posse 1º de janeiro. Uhum. Eu vou fazer essa pergunta que eu faço para todo político que vem aqui. O dia 8 de janeiro... Réveillon desse ano, o presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. Uhum. Não passou a faixa para o presidente Lula. Uhum. Quebrando uma tradição da democracia. Uhum. O que você achou disso? Cara, se você joga um jogo e você acha que tem alguma coisa errada, eu acho que você está no seu direito de não aceitar o resultado. Você acha que está no direito de não aceitar o resultado? Sim. Ainda mais para passar para uma pessoa que vai de conta totalmente seus valores. Você achou que você jogou o jogo, ele jogou o jogo e ele diz no sentido que o jogo não foi justo. Exatamente. Você achou correta a atitude dele? De não passar a faixa? Sim. Tá. Fabrício, o presidente Lula, ele foi preso, né? Teve seus processos anulados. Não, ele foi descondenado. As condenações foram anuladas. Foi mandado para outra jurisdição. Outra jurisdição. Os processos foram anulados. Que Curitiba não compete, né? Sendo que ele foi julgado pelos próprios ministros que o absolveram. E o próprio Supremo... Nas 3 instâncias. E o próprio, salvo engano, o Supremo entendeu que o Sérgio Moro não foi um juiz imparcial. Para você, o Sérgio Moro foi um juiz justo com o presidente Lula? As provas estavam aí, né? Os próprios ministros, que eram ministros deles, foram pegos, né? Com um esquema de corrupção. Né? Eles mesmos delataram e eles mesmos devolveram. Mas o que condenou Lula foi o triplex e o sítio. Sim, isso é uma das provas. Mas eu queria entender como que você devolve uma coisa que você não fez. Você devolve milhões que você roubou, sendo que... Aqueles conversas da Vaza Jato entre o Sérgio Moro e o Dalton Dallagnol, o que você acha daquelas conversas? Eu acho que faz parte. Eles trabalham na mesma jurisdição. Mas o juiz não tinha que ser imparcial? Conversar com ele? É uma conversa de trabalho. É igual eu sou protético. Uhum. E eu converso com outro protético a respeito do meu serviço, do serviço dele. Você não vê nada de errado ali? Não, eles estão trabalhando na mesma... Você disse que o presidente Lula
O presidente Bolsonaro movimenta muito mais as massas que o presidente Lula. Com certeza. Certo? E o presidente Lula foi preso, e aquele pessoal que todo dia tava lá dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula. Como é que você vê isso? Por mais de não sei quantos dias, mais de um ano. É igual o vereador disse que a gente é pateta, vocês são o quê então? Né? Jumentos? Entendi. E deixa eu te falar. Então, você acha que a Lava Jato fez um bem pro Brasil? Com certeza. Demonstrou que a gente tinha uma esperança de que nosso país podia melhorar. Como é que você vê a briga de Sérgio Moro e Bolsonaro no governo? Houve isso lá atrás, né? Mas na verdade o que acontece? Eu acho que subiu muito na cabeça do Moro o poder, né? Eu acho que veio alguém do Centrão, né? Falou, não, cara, você é maior. Você é maior que ele, você é melhor que ele. Larga a mão desse cara. Fizeram a cabeça dele. Aí ele começou a brigar. Tanto que você viu que na pré-campanha ele era pré-candidato a presidente. Sim. Só não foi porque não viabilizou a candidatura. Não, exatamente, porque o povo não aceita traidor. Não viabilizou a candidatura. O povo não aceita traidor. Não aceita corrupto e não aceita traidor. E pra gente caminhar agora pro clímax, finalmente. 8 de janeiro. Naquele dia... Você foi que dia para Brasília? Lembra? Dia 6, dia 5? Dia 6 ou 7, não me lembro. Você foi dia 6 ou 7, sim. Foi um ônibus aqui de Cáceres? Não. Fui por conta própria. Ah, foi por conta própria? Uhum. Mas tinha ônibus que ia em várias cidades, né? Então, a gente tentou, né, mas arrecadar... Você falou que foram vezes. Você falou que foram várias vezes. Sim. Como eu disse, né, eu sempre levei caravanas daqui para Brasília, né, pra gente ir nas manifestações. Dessa vez a gente tentou também novamente, mas infelizmente não conseguimos os recursos. Então, quem que ajudava? Aí só foi cada um por conta própria. Para esses ônibus ir para Brasília, tinha algum... Ir lá em frente dos quartéis, tinha alguém que financiava ou era tudo um ajudava o outro? Como que era? Exatamente, um ajudava o outro. A gente ia fazendo cotinha, cada um vai dando. Aí o empresário ajudava um pouquinho mais? Quem tem mais recursos ajudava um pouquinho mais, né? Certo. Então, dia 6, dia 7, você vai para Brasília. Uhum. Você foi num ônibus separado, não foi nada de caravana? Não. Fui separado, só foi parado. Foi num ônibus de Cuiabá, daqui? Fui sozinho. Tá, foi sozinho. Chegou lá, você ficou no acampamento lá, você ficou no hotel, você ficou aonde? Fiquei na casa de um amigo. Casa de um amigo seu, certo. Aí estamos aí nos de sábado, dia 7 de janeiro, né? Sábado, 7 de janeiro. Essa noite você estava onde? Estava conversando sobre o que ia fazer no outro dia? Como é que foi? Então, a gente viu o chamamento, né? Que ia ter uma manifestação e como sempre foi em todas as manifestações, normal. Esse é no dia 8. Isso. Essa manifestação estava marcada para você aonde? Na rodoviária ali? Onde que é? Porque eu conheço o Então a manifestação foi o seguinte, tipo assim, que ia sair uma caminhada, uma caminhada ali do QG até o... Eu conheço mais ou menos o Brasil. O QG é onde? Era onde? Cara, o QG fica uns 10 quilômetros, eu acho. Não me recordo, mais ou menos. Longe da esplanada. Vocês foram caminhando 10 quilômetros? Sim. Inclusive, eu fiquei com bolha no meu pé. Tava com essa bota aqui. Eu devia ter ido de tênis. Tá. Aí vocês começaram e marcaram para que horas esse ato? Cara, foi de tarde. Foi acho que umas 2 horas da tarde, se eu não me engano. É, por aí. Então, era uma caminhada, a gente ia caminhar até lá, ia se manifestar e só. Mas aí tinha grupo de WhatsApp que organizava? Como é que vocês Cara, isso aí eu não sei te dizer. Eu só sei que tipo assim, que a gente foi lá para se manifestar, normal. E aí o povo falou, ó, vamos lá pra esplanada lá manifestar. Só isso. Isso foi no dia 8 ou dia 7? No dia 8. E a gente foi se manifestar, normal. Então você foi lá pra... Manifestar como sempre fui. O QG ficou lá no QG? Não, eu fui lá... O QG em frente do quartel lá? Forte Apache? Em frente eu fui lá, fiquei ali em frente... tinha bastante patriotas, né? Fui lá... Eles chamam ali de Forte Apache? Eu tô com... Cara, não tenho ideia. Tá. Aí vocês estavam lá, isso 1 da tarde? Umas 2 horas da tarde, eu acho. Aí falaram o quê? Falaram, vamos fazer uma passeada. Vamos fazer uma caminhada até lá na esplanada, fazer manifestação, só isso. Tinha muita gente? Tinha bastante gente. Eu não tenho noção, umas 10 mil pessoas? Ah, cara, eu acho que tinha mais, hein? Acho que tinha umas 30 mil, eu acho. Naquele caso, estava você ou Arimateia? Então, como eu disse, eu fui por conta própria, ele foi por conta própria dele também. Você não encontrou ele lá? Não, pior que não encontrei com ele lá. Que é o de Cássio e você não lembra de mais ninguém? Não. Ah, tinha o rapaz lá, né, que tava com a gente, fez um vídeo lá também, né? Quem que é? Ele foi preso.
Guilherme Cassis? O Gilberto, Gilberto de onde? Ele era... Acho que ele é pedreiro, se eu não me engano. Não conheço, não. Certo. Aí, 2 da tarde, você chega lá no QG. Aí, era um microfone que falava? Como é que chamava o povo lá? O microfone, aquele alto-falante. Lá não tinha nenhum político. Não, mas das vezes que a gente foi antes... Já tinha. Dia 8 Já não. teve alguns, sim, né? Nas manifestações sempre tem carro de som, né? Sobe um político. Aí, rezavam, cantavam hino. Rezavam, cantavam Igual era no hino. quartel aqui. Sempre, Igual era no quartel. sempre a mesma. Sempre pacífico. Sempre pacífico. SS Forças Armadas, querendo uma atitude das Forças Armadas. Essa linha. Isso. Aí vocês começam a passeata. Aí eu vou ficar quieto. E aí, o que aconteceu? Tá. Então, aí a gente foi caminhando, cantando hino, falando gritos de SOS, Forças Armadas, essas coisas, né? E fomos indo. E chegamos lá, teve uma revista, mas era uma revista, assim, poucos policiais. Pra entrar onde? Na Praça dos Três Poderes? Ou Entrar na Esplanada? Pra entrar na Esplanada. Na Praça... Praça dos Três Poderes. Logo depois da rodoviária. Mas como que... 10 mil pessoas vindo. Ali não tinha segurança? Tinha, mas era pouca. Mas dava pra revistar todo mundo? Mas eles revistaram todo mundo. Pra ver se tinha arma? Sim, revistaram todo mundo. Aí tudo pacífico. Aí, Tudo pacífico, era uma manifestação pacífica. então lembrar aqui, passa ali a rodoviária de Brasília, né? Uhum. Passou a rodoviária e começa a Esplanada, correto? Isso, Começou a Esplanada, os ministérios isso. e lá a Praça dos Três Poderes. E aí? E aí a gente passou, normal. No caminho que a gente estava bem no começo, né, da caminhada, policiais identificaram que um cara, e uns 2 caras, e prenderam os caras, bem na caminhada. Nesse momento eu ainda não tinha começado. Nesse momento eu ainda não tinha começado a fazer live no meu Instagram. Só assim, Eram caras infiltrados, é o que eu tô dizendo. O que aconteceu... Deixa eu fazer um comentário rapidinho. Atos como o que aconteceu no dia 8 de janeiro vão ficar nos livros de história para sempre. Daqui 100 anos, vamos falar do que aconteceu em 8 de janeiro de 23. Exato. O presidente Bolsonaro, por exemplo, já disse em algumas ocasiões que não teve ditadura. Ele chama de revolução militar. Regime militar. Regime militar, né? Regime militar. Ele não chama de ditadura. Apesar de dizerem que ou é regime ou é ditadura, o que a gente não pode deixar para trás é que haveria uma ditadura do proletariado. Simples assim. Lá em 64. Com certeza. Tá. Aí, está tendo agora um julgamento no Supremo. O julgamento vai acontecer, está acontecendo, mas as narrativas ficam para a história. Então, vocês estavam caminhando, prenderam 2 pessoas. Explica isso direito para nós. Então, por isso que eu estou te falando que havia infiltrados realmente. Mas por isso que eu vim aqui, porque vocês são os primeiros a falar comigo. Eu tentei contato com todas as mídias do estado, até de Cáceres, e ninguém me deu a voz. Tá. Então, para vocês verem que foi... Mas infelizmente, eu não posso dar provas disso, porque eu não comecei a fazer a live nessa hora. Não, tudo bem, Só tudo depois que eu fui fazer, na hora que tava chegando lá. Não, tudo bem, mas vamos lá. Então, mas que pegaram 2 caras no meio da gente infiltrados, sim. Vocês andavam nas ruas ou no gramado? A gente tava andando. No gramado? Não, a gente tava indo, né? Pela rua, pela esquerda ou pela direita? pela esquerda ou pela direita? por incrível que pareça, pela esquerda. A gente tava indo, caminhando rumo uma Praça dos Três Poderes. Mas a polícia parou 2 pessoas do nada. Identificou, mas eu acho que não, mas verde e amarelo? Sim. O que acontece é que com certeza alguns patriotas devem ter identificado aqueles caras. Esses caras tá estranho. E aí... A polícia prendeu 2 pessoas. Aí chamou as polícias, Chamaram ele, esses aqui não são... E aí revistaram e tinha coisas lá que... E o quê? Não sei. Pedra? Eu nem fui ver, cara, porque... É muita gente. Muita gente, grande, né? E aí polícia... prendeu esses 2, podia prender os 2. Aí vocês continuaram. Aí a gente continuou. Tá, e aí? E pra você ver como que a nossa manifestação é tão pacífica que a gente nem acreditava naquilo ali, né? Tipo assim, a gente... deve ser alguém, deve ser 2 vagabundos que queria fazer alguma coisa contra a gente. Não que vai fazer contra... O patrimônio, né? Nunca passou na minha cabeça aquele momento. Eu acho que de ninguém que viu aquela situação. Tá, aí prenderam os 2 caras e seguiram. Seguimos. 3 da tarde por aí. E aí? E chegamos lá, como eu disse, fomos revistados, passamos. Mas passou na revista primeiro na como rodoviária sempre, ali entre a ali entre a rodoviária e a esplanada.
E como de costume, todas as vezes sempre nos revistaram, nunca aconteceu nada. Mas continuaram indo. Continuamos indo. Teve continuamos. vários atos ali, né? Vários dias, né? Aconteceram esses atos, né? Sempre teve ato ali. Não, sempre as manifestações que a gente foi, como eu estou te dizendo, sempre foi pacífica, nunca teve nada nesse sentido, assim. Tá. Aí vocês foram tocando pra frente. Ah, minto, perdão. Teve uma vez, eu não me lembro a data, por isso que eu te falei, eu fui várias vezes, eu não me lembro. Uma vez a gente estava acampado em frente lá, ali perto da Esplanada, dos Três Poderes. A gente estava no QG do agro, né? Onde a gente se alimentava. Lá em Brasília? É, lá em Brasília. É outro QG? Era um QG do agro. Tem nada a ver com esse Não. É um QG assim, como que eu quero dizer que é QG do agro na questão de que bastante pessoas assim do campo ajudavam a gente com alimentos, entendeu? Então ficou batizado como QG do agro. QG do agro, assim, onde a gente recebia Isso foi em dezembro. doações, né? Isso foi em dezembro. Não. Tô querendo dizer, recapitular a questão que já aconteceu alguma coisa, né? Porque eu tô te falando que aconteceu agora. Lá atrás, faz muito tempo, eu não lembro, não sei. Antes da eleição? Muito antes, na época que a gente ia manifestar lá contra o STF, contra essa... 2021, por aí, tá. Por aí. Aí a gente tava lá, tranquilo, e de repente apareceu um cidadão cabuloso lá com um bastão. Apareceu uma senhora, inclusive eu fiz um vídeo que ela foi numa manifestação, acho que do MBL, com um bastão lá. Isso daqui é pra fascista, blá, blá, blá. Aí a gente identificou essas pessoas e chamamos a polícia. Pronto, Isso foi em 2021, resolvido. tá. Resolvido. Então, isso aí foi o... Tá. Em 22, teve a revista ali na Esplanada dos Ministérios, pra entrar na Esplanada, e também tinha uma outra força de segurança pra entrar na Praça dos Três Poderes? Não, você tá falando no dia 8, né? Dia 8, voltamos pro dia 8, isso. Sim. Era outra barreira? Não, como eu te falei, era só essa barreira e depois lá dentro... Tá, então, normal, então, você se manifestar como você... Ali pra entrar na Praça dos Três Poderes não tinha outra barreira pronta. Era só uma barreira lá na Esplanada. Só uma barreira antes da Esplanada, né? Só. Lá entre a Esplanada e a Praça dos Três Poderes não tinha barreira. Ah, sim, tinha, mas era pequena e eles acabaram liberando. Televisionaram e tal. Eles acabaram liberando, né? Por que será que liberou, né? Tinha pouco, tá. Aí, continua a história. Então aí eles acabaram liberando, né? Aí agora o porquê a gente não sabe. Prenderam os dois, vocês continuaram não, andando. Isso daí foi antes da barreira. Prenderam os dois lá na barreira. Não, antes da barreira da Praça dos Três Poderes. Não. Igual eu tô te falando, a gente tava caminhando... Indo sentido da rodoviária até a Esplanada, certo? Antes de chegar na Esplanada, teve uma revista, como sempre teve. Certo. Beleza? Aí Passamos pela revista. Prenderam os dois. Não, os dois prenderam antes. Antes da Esplanada. Durante o percurso. Antes da Esplanada. Antes da revista. Antes da revista. Durante o percurso. Entendi. Foi identificado pelos patriotas e chamaram a guarnição da polícia que estava acompanhando o percurso. Entendi. Prenderam os dois. Aí vocês passaram pela revista da Esplanada e entraram na Esplanada. Isso. Aí passou aí lá na Praça dos Três Poderes tinha outra revista. Mas ali liberou porque era pouca gente. Ali tinha pouquíssimos policiais? Exatamente, é aí que está a questão. Por que havia... É o que eu estou te falando, volto a frisar. Nunca fizemos nenhuma baderna, nunca. Nós da direita, nós conservadores, somos pacíficos, extremamente pacíficos. Nunca fizemos nada. Nada. Aqui no Exército a gente ficou quase 70 dias. Nunca fizemos nada de errado. Tudo que se sujava ali a gente limpava, né? Nunca fizemos nada de errado. Então a gente não se deu esse detalhe. E eu acho que também uma questão que também vale frisar, que não existe e não existiu nenhum líder. Né? Todos os líderes somos nós. Nós, os nós, o cidadão de bem, entendeu? Então a gente não se atentou a essa questão que opa, tem pouca segurança aqui, pá. Às vezes pela cabeça da gente, não vai acontecer nada porque a gente é de bem, por isso que ele tem pouca... Aí entrou na Praça dos Três Poderes, ali não fizeram nem a revista que tinha pouco policial. A intenção nossa era manifestar, fazer um cordão, assim, orar, cantar o hino. Em volta do Congresso voltar ali? A falar... Volta do Congresso? Não daria, não teria, já, muito grande. Sim. Em frente ali do Congresso. Só isso, cara. E aí, e o que aconteceu? Aí, de repente...
eu chego lá e eu começo a ver aquela quebradeira lá, cara. E aí... Você tava no final? Tava no final, pô. Quando começou essas coisas aí, essas quebradeiras, eu não tava lá, eu tava lá atrás. Como eu te disse, eu tava com essa bota aqui, cara. Eu achei que eu não ia... Nem pensei que eu ia ter calo, porque sempre andei com essa bota pra lá e pra cá. Aí você chegou aí lá... eu tava com calo, cara. Demorei pra chegar, velho. E na hora que eu cheguei pra vir embora, quando começou todo aquele pampeiro lá de jogar... bomba lacrimogênea na gente. Mas isso depois, isso no final, né? Isso bem no final. Cara, foi foda com essas bolhas no pé. Aí você chegou lá 4 da tarde e estavam quebrando a praça. Então, sim, aí eu já tinha começado a filmar, né? Chegamos, pessoal, estamos aqui, pá. E aí, quando você filmava esses caras e falava, cara, não faz isso, porra, você tá jogando pedra na polícia. Eles são do nosso lado, eles estão com a gente. Mas bateram no polícia, no cavalo até, Pois né? cara. Mas é aí que eu te falo, cara... tipo assim, o que eu não posso negar é que sim, existiram pessoas que foram com a maré, é o famoso efeito manada. Eu vi, o povo eu vou lá fazer. Cara, mas isso daí eu acho que a pessoa tinha... que depredou no efeito manada, você acha? Sim, da direita, com certeza, infelizmente, mas o que a gente pode fazer? Eu cuido de mim. Eu sei o que é certo e o que é errado. Sei que é errado depredar, porque é patrimônio público, tá na lei, tá na Constituição. Você não entrou em nenhum edifício? Não, eu só subia a rampa, né? Subia a rampa. Você não entrou em nenhum prédio? Não, subia a rampa da mas não entrou em nenhum prédio. Não, ali por fora, né? Ali por fora. Você não entrou nem no Supremo, nem na Câmara do Senado? Ali. Não, só ali por fora, só. Não entrou? Não, fiz uma filmagem por fora, né? Isso, ali em cima da cúpula, né? Lá em cima da cúpula ali. Da Câmara ou do Senado, não lembro direito. Mas então... Você vê todo mundo quebrando tudo, aí você... Eu falo pra eles não quebrarem e os caras me chamam de covarde. Eles me chamavam a todo momento de covarde. Infelizmente, eu não... É outra coisa que eu não posso provar. Daria pra mim provar, mas o excelentíssimo ministro me censurou da minha rede social. Tá sem Instagram hoje? Pode procurar aí que vocês não vão achar a minha rede social. Fabrício Cisneros OFC. Fabrício Cisneros Oficial. Vocês não vão achar, eu não tenho acesso. Essa foi a decisão do ministro, né? Então, certo. Então aí estaria a prova de que eu não cometi nenhum crime, que eu apenas estava me manifestando, como está na Constituição, no artigo 5º, né? Aí o povo estava quebrando, falou para você quebrar, você não quebrou e falou não quebra. Não você falou, falou, não falou isso, não falaram para mim, quebra aí, não. Falaram assim, eu disse, não quebra, não façam isso. Falei, no momento que estavam atacando o policial, não façam isso, eles estão do nosso lado, eles do nosso lado, eles são pessoas de bem. Aí os caras me chamavam de covarde. Aí nesse momento você falou assim... Os infiltrados, aí nesse momento, você acha? Eu acho que eram infiltrados. Mas é igual eu falei pra você também. Pode ser efeito manada, né? Pode ser pessoas que acharam que aquilo ali estava certo, mas infelizmente a gente sabe que não está certo. Infelizmente tem que pagar, né, cara? Você cometeu um crime, você tem que pagar. Certo. Então você... Apesar de eu não concordar na seguinte questão, que tem casos que você não vê, tem advogados que não têm acesso, né, ao processo. É complicado, né? Eu acho que o mínimo que você deve ter é um acesso ao seu processo. Certo. Eu vi através de um amigo meu que mostrou lá seu Instagram, e eu vi na matéria também, né? Teve uma matéria de uma mídia, acho que uma única mídia no estado que fez isso, que colocou lá Fabrício Cisneros e mais umas pessoas estão bloqueadas no Instagram. Aí terminando essa história, aí acontece tudo isso que você contou, aí você faz um vídeo lá. Sim, eu fiz um vídeo. O que você falava no vídeo? Eu fiz um vídeo durante, como eu tô te falando, eu tava fazendo um vídeo lá. Lá em cima? Sim, eu acho assim, pela euforia, pelo calor do momento, falei, tomamos o poder, bababá, porque eu tava lá em cima, né? E é uma sensação legal, né? Estar lá em cima. Chamando o pessoal pra ir lá. Foi em 2013, acho que foi 2013, né, que foi feito isso, né? Se eu não me engano, que também tomaram lá a Você falou, tomamos o poder. Falei, tomamos o poder, mas tipo, achando assim, mas na questão de que a gente tava ali, né? Se manifestando e que a gente não ia sair dali. É uma maneira de dizer que a gente não ia sair dali. Que a gente ia continuar ali até se resolver. Quando você falou esse vídeo, ainda não tinham quebrado? Cara... Você não lembra? Cara, eu não me lembro. Não me lembro. Eu não me lembro. Entendi. Aí, terminando isso, você falou, vamos o poder, quem puder vir pra cá, venha. Você falou algo assim, não foi isso? Foi bem no começo isso. Agora eu lembrei que você falou isso, foi bem no começo. Quando eu cheguei, ainda não tinha
Tá. Aí você falou, tomamos o poder, venham pra cá, tipo isso que você falou. É isso, né? Certo, do começo ali. Tá. E se arrepende desse dia? Cara, eu não me arrependo da questão de me manifestar. Como eu disse, né? Isso está na Constituição, né? Na sua visão das o coisas, anonimato, manifestação. Coisas foi uma coisa armada. Na sua visão foi uma coisa armada. Sim, com certeza foi uma coisa armada. Certo. Até só a gente vê por que o ministro não entregou os vídeos das 182 câmaras. Isso já não é técnica que eu já não sei. Entendeu? Não, então, mas essa é uma informação que está na mídia inteira. Foi apagada. Por que apagaram? Câmeras do Planalto? Sim, câmeras da Praça dos Três Poderes. Ali você ia identificar, por exemplo, eu. Fabrício estava onde? Tá fazendo o quê? Aí identificar, o Fabrício fez o quê? Será que é realmente o que o Fabrício está falando? Por quê? Porque até hoje você vê, inclusive, quando fez esse chamado, você vê um bando de jumento falando que ia ter PF aqui, que vai me prender, que... Cara, praticamente o que o Conselho dos Judeus faziam com os outros judeus, né? Para prender os nazistas, né? Entregando os seus semelhantes. Sendo que não, na época existia um conselho na época do nazismo, que entregavam seus pares. Né? Aqui, ó, esse aqui é, pá, e lá e prendia. Os próprios judeus entregavam seus vizinhos. É o que está acontecendo agora. Os judeus entregavam seus vizinhos. É o que está acontecendo agora, só que eles não estão vendo ainda que a água já está começando a bater na bunda. Acho que estão entregando. Que estão entregando, tá. Sim. Pra gente encaminhar para o encerramento. Aí você pega, e aí chega a polícia, no final da tarde, manda todo mundo embora e vai indo. Aí chegam lá, começam a bomba, efeito moral. Aí vem caindo, tá. Eu, infelizmente, inalei aquele trem, passei mal, tive que jogar água. Você chegou de ver Você chegou ali na Praça do Supremo ou você não chegou de ir? Não. Só ali em cima da cúpula mesmo. Praça do Supremo eu tive ali perto. Tive pressa. Você viu os móveis lá pra fora? Tive perto. Sim, vi. Quebrado, tá. Sim. Não, inclusive foi nesse momento que eu falei, não façam isso, não quebrem. Você sempre falou pra não fazer. Sempre. Você é pacífico. Entendi. Sim. E me diz uma coisa, o que você me diz ali da situação do... Aí expulsam vocês, né, tiram os manifestantes. Aí ele já teve prisões aqui na noite, não? Então, ali foi tendo prisões, eu acho, né? Principalmente com esses vândalos, né? Foi tendo prisões. Tá, aí prendeu algumas pessoas ali já no ato, imagino. Aí você dormiu onde esse dia? O seu amigo? Não, meu amigo. Você dormiu nele. Aí, o que aconteceu no outro dia? No outro dia? Desmontaram os QGs no Brasil inteiro. A mesma noite desmontou. Aqui desmontou a mesma noite. Eu lembro que agora que não, aqui na verdade, aqui a gente já tinha desmontado antes. Eu fui na missa lá na São Miguel, aí eu saí e já não tinha mais nada. A gente tinha desmontado antes já. E aí no outro dia você pega e pra caminhar pro encerramento. Você pega e você não vai no QG no dia 9. Você não foi, você veio voltar pra casa. Não. Já fiquei alguns dias ali na casa do meu amigo e depois vim embora. Aí você ficou mais dias lá? Fiquei alguns dias, fui visitar ele, acabei ficando lá e vim embora. Pra você, Fabrício, aquele dia foi uma tentativa de golpe de Estado? Pois é, Thomas. Como que você dá um golpe de Estado sem armas? Isso que eu queria entender, isso que não entra na cabeça, não entra na minha cabeça. O que um ser tem na cabeça em achar que você vai dar um golpe de Estado com bandeira, com Bíblia, com carrinho de pipoca, com carrinho de algodão doce, porque foram presos pessoas inocentes. Carrinho de algodão doce? Como assim? Sim, pegaram pessoas trabalhadoras que estavam ali vendendo algodão doce, pipoca. Aí no outro dia pegou essas pessoas para empreender. Fizeram, voltando ao nazismo, fizeram igual os nazistas, colocaram igual a Gestapo, colocaram dentro de ônibus, falaram que ia levar para um lugar mais tranquilo e levaram para a polícia. E aí a gente sabe tudo o que aconteceu, infelizmente. Mas falaram que ia levar num lugar mais tranquilo, teve isso? Sim. Mas como é? Você estava lá no QG, por exemplo, aí quem que chegou lá falando isso? Eu não estava lá, eu tô dizendo que eu vi nas reportagens, nos vídeos dos patriotas que filmaram no momento. Quem chegou lá e falou o quê? Como é que tem um vídeo do militar lá falando isso, né? Fala o quê? Falando isso, que iam chegar ônibus, que iam levar as pessoas... Para onde? Para um lugar mais seguro. Para eles pegar os ônibus deles e ir embora. Mas, na verdade, levaram para a polícia. Para levar para os ônibus? Os ônibus estavam em outro lugar?
O ônibus ia pegar eles ali no QG e levar para os ônibus para eles irem embora. Isso. De uma forma segura. De uma forma Aí levou segura. eles para ser preso, tipo isso. Exatamente. Certo. Só dizer aqui. E o pior, uma das coisas que nós, patriotas, ficamos muito desacreditados das Forças Armadas, né? Tanto é que só você vê aí o 7 de setembro, que foi um fiasco, né? Esse ano, que nós não fomos, né? E muito também por conta da atual gestão. Você vê que na CPI, né, do dia 8, um general vai lá e fala que armaram pra gente. Que eles acreditaram que a gente... Quem que falou isso? Um general do exército. Entendi. Então aí você vê que a gente... Então pra você ali não foi uma tentativa de golpe? Não, porque não foi uma tentativa de golpe. Tentativa de golpe se a gente tivesse armado. A gente não estava nem armado. Nossas armas eram Bíblia, a sua narrativa que teve, bandeira do Brasil. A sua narrativa que teve gente da esquerda infiltrada. Com certeza. E aí acabou o efeito manada. O efeito manada, algumas pessoas de direita quebrando também. Infelizmente isso aconteceu. Certo. Dizer o seguinte aqui. As opiniões do nosso convidado não refletem as opiniões dos nossos parceiros, nem a minha e do Pacheco. Eu digo sempre que isso vai ficar para a história, né? Vamos contar essa história daqui 100 anos nos livros de história. Dizer que eu chamei você para vir aqui ontem, você foi muito atacado nas redes sociais. Sim, né? você viu, né? Lá, né? Muita gente atacando você. E eu acho que aqui o programa tem que ouvir todo mundo. Aqui nós vamos receber... Sim, parabéns pelo... Desde o presidente do Sindicato Rural, pelo trabalho. Presidente do movimento LGBTQIA+. Aquele negócio é ouvir. E, para finalizar... Imparcialidade, né? Isso. Para finalizar, para quem está até agora assistindo a gente, lembra de novo do negócio do ato que vai ter. Opa, obrigado, Thomas. Isso também foi um dos motivos de ter aceitado o convite. Pode falar. Dia 8, pessoal, a gente espera todos vocês que acreditam na vida, né? Esperamos vocês lá em frente ao fórum, às 5 da tarde, concentração, caminhada até a Praça Barão. E é isso, contamos com o apoio de vocês que são a favor da vida e contra o aborto. Certo. Obrigado, pessoal. Para fechar aqui, fazer um bate-bola, jogo rapidinho com você, eu vou te falar o nome de uma pessoa, você dá a nota de 0 a 10 para a gestão dela, pode ser? Pode ser? Vamos lá. Bate-bola. Bolsonaro. Acho que é aquela mesma nota que eu dei lá, 8,5, só por causa da, acho que, problema de comunicação. 8,5? 8,5. Michel Temer. Cara, como eu disse, ele faz parte do sistema e pra mim... Dá uma nota. Nenhuma nota. 0? Atirando e medindo. Mas você acha ele melhor que o Lula, por exemplo? Tá, 5, pode ser? Pode, mas você acha melhor que o Lula, certo? Qualquer coisa melhor que ele. Dilma? Uma anta, 0. 0. Lula? Um analfabeto político cachaceiro, 0. Fernando Henrique Cardoso? Faz parte do sistema também. Quanto seria? Por mim dava 0, mas vamos colocar 5 só por causa da questão da economia. Ele e o Temer só por questão da economia. Collor? Esse daí, cara... É complicado também, né? Que passado dele, né? Mas... sei, 5. 5? 5. Sarney? Vou ser sincero, não acompanhei muito a gestão dele. Presidentes militares? Eu acho que teve um grande avanço na época deles. Eu acho que... Pesando e medindo quanto? Eu acho assim que em questão de recursos, investimentos que foram feitos no Brasil, tá ok. E combater o crime, e combater as guerrilhas, para mim também ótimo, que combater o bandido. Então, para mim, naquela época, que eles tinham credibilidade com a gente, naquela época, uns 9. Quem foi o melhor presidente do Brasil para você até hoje? De todos até aqui da República. Cara, eu acho que aquela hora eu falei 8,5, vou dar uns 9, 9,5 pro Bolsonaro, só para colocar ele em primeiro lugar. Você acha que ele foi o melhor presidente do Brasil? Sim. O Bolsonaro para você foi o melhor presidente do Brasil até hoje? Sim, sim. E depois dele? Fiquei curioso. Depois dele? E antes dele? O anterior gestão... Temer? Não, os militares. Os militares. Depois do Bolsonaro, segundo lugar, os militares. Uhum. Certo. Nota cidade 0 a 10, Sérgio Moro.
Cara, eu acho que pela traição, mas depois dele ver o que ele cometeu um erro, né? Quanto? Pra querer lançar candidato através do Centrão. Cara, eu acho que só pra ele voltar atrás, acho que uns 7. Vamos botar uns 7. 7. Nota de dar 0 a 10 pra Lava Jato. 10. 10. Que nota que você dá 0 a 10 pro Olavo de Carvalho? 1000. 1000. Certo. Ele foi o grande precursor da direita conservadora a ter despertado. Aqui em Cáceres. Aqui No no Brasil. Brasil. E no Certo. mundo também. Ele tem alunos no mundo inteiro. Que nota dá pra 0 a 10 pro nosso governador Mauro Mendes? 8. 8. Pedro Táxi? 5. 5. Silval Barbosa? Ixi, 5. Blairo Maggi? Lembra da gestão dele? Você não estava aqui. Blairo Maggi, 0. 0? Só por ele financiar a esquerda. Para gestão da prefeita Eliene? 0 a 10. Cara, complicado, né? E eu sei que ela é de esquerda, ela pertence a um partido de esquerda, que é base Você é prefeita Eliene que é de base esquerda? do governo. Ela é base do governo. É PSB, Bom, né? ela tá num partido do de Alckmin. esquerda. É do vice. 0 a 10. Mas não é por causa questão de ideologia. Eu acho que faltou muita coisa aí. Acho que fez muita festa e faltou fazer mais pela cidade. Boné do nosso Carandá, partido do Pacheco. Top. Você deu que nota pra Eliene? 0 a 10? Cara, acho que ela se preocupou mais com festa do que... Mas que nota? Vamos botar uns 5 também. 5 pra Eliene. Pro Francis? Cara, apesar dele ter falado que ele não é bolsonarista, sendo que usou, né, a direita para se promover e quase foi eleito, mas por causa da gestão dele, eu acho que foi razoável a gestão dele. Quanto? Um 7. Você deu pra Eliene, você deu 5. Uhum. Pro Túlio Fontes? 5. 5. Ricardo Henry, você morava aqui na 0. Acho que não. 0. 0? 0. Corrupto. Pro... Foi preso na época do mensalão, né? Não, eu tô falando do Pedro Henry, né? Ricardo. Falei Ricardo, irmão dele. Ah, você falou Ricardo Henry. Perdão. Ricardo Henry, cara, eu acho que... Parece que é diferente, né? Ele, não sei. Acho que é diferente do irmão, mas acho que a gestão dele foi até razoável também. Vamos botar uns 6. Pro Dr. Leonardo? Cara, o Dr. Leonardo, acho que ele deu uma... digamos que uma escorregada pra lá e pra cá, não sabia pra onde foi, né? E acabou que ele não foi eleito, né? Uhum. Acho que perdeu a base dele, mas acho assim, vamos botar uns 6 também. 6? Que nota você daria pro... Deixa eu perguntar pra você aqui. Pro Pedro Henry, 0, você falou? 0, né? 0. A gente sabe que ele foi preso no mensalão, né? Então, Certo. tem nem como... Pro presidente da Câmara, Luiz Landim? 7. 7. Agora, eu vou te dar 2 opções, você escolhe uma, tá? Tem que escolher uma. Mas e se eu não quiser escolher nenhuma? Vamos ver. Para prefeito de Cáceres, Eliene ou Francis? Escolher uma. É um candidato realmente de direito conservador, que se Deus quiser vai aparecer. Mas vocês querem construir uma pré-candidatura de direita. O Francis não é de direita para você? Já perguntei isso. Cara, ele assumiu que ele é do Centrão, né? Realmente, ele sempre foi do Centrão. O Francis? PSDB é Centrão, né? Entendi. Ele só... A gente pôde notar pela fala dele que ele usou o nome do Bolsonaro para tentar se eleger. Vocês têm algum nome hoje pela direita aqui em Cáceres? Existem vários nomes aí, mas nenhum ainda... Fala os dois aí, não pode falar nenhum? Não pode falar. Tá. Mas entre Eliene e Francis, se tiver os dois só. Escolhe Francis. Pela exclusão, né? Pela exclusão, Francis. Eliene ou Leonardo? Ixi, essa é difícil, hein? Também Leonardo por exclusão ou não? Não pode ser nenhum? Pode. Nenhum? Nenhum. Nenhum. Entre Francis e Leonardo? Francis, né? Pelo que você estava falando de exclusão. Entre Eliene e Cesare? Nenhum? Esse daí que é nenhum mesmo. Nenhum. Lula ou Temer? Nenhum. Não. Nenhum? Achei que você ia falar Temer.
Você é centrão, né, cara? Não, achei que você ia falar Temer, pô. Porque você deu 0 pontos. Nenhum? Nenhum. Nenhum. Temer ou Moro? Moro. Moro? Apesar que... entre os dois, Moro. Tarcísio ou Moro? Tarcísio, Governador de São Paulo ou Moro? governador de São Paulo. Governador de São Paulo. Tarcísio ou Michele Bolsonaro? Quem é o melhor pra direita? E você falou do Zema, né? Dos três, quem que seria Cara, melhor? eu acho... dos três, né? São os três prováveis, Você falou, né? aham. Cara, eu acho que o mais preparado dos três, e pela lealdade, é o Tarcísio. Tarcísio. Não querendo dizer que a Michelle não seja, lógico que ela é, mas Acho que o melhor nome é eu o falo Tarcísio. assim, em questão de preparado na questão política. Acho Eu que o acho que melhor nome é ela, o Tarcísio. eu acho que ela não tem bagagem ainda política, Acho né? que Eu o acho que ela tem que continuar no trabalho dela, inclusive eu tive no PL Mulher que teve aqui em Cáceres, em Cuiabá, né? Acho que é o melhor Então eu acho nome. que ela tem que continuar nesse trabalho dela. O melhor nome é o Tarcísio. Depois o Zema. Zema, só que pelo que a gente vem vendo, eu acho que seria interessante o Tarcísio continuar em São Paulo O Zema concorrer. para melhorar ainda o estado de Então, São desses Paulo, três, que é o nosso Aham, pode falar. que é o estado maior, né, onde tem mais renda, Mais né, rico, per né? capita do país. Você, entre esses três, primeiro Tarcísio, depois Zema, depois Michele. Pela experiência Sim, administrativa. sim. Certo. Para finalizar aqui, Fabrício, qual que é o livro da sua vida? O livro que você mais gostou de ler? O livro da minha vida, cara, gostei muito do Idiota Útil. Idiota Útil? Idiota escreveu? Útil do Olavo de Carvalho. Carvalho. Inclusive, tem gente da esquerda que se aposta desse nome pra falar que a gente que é idiota útil Idiota e não Útil, sabe eu nem o nunca que é o tinha livro ouvido- Idiota nunca Útil tinha do ouvido Olavo de falar, Carvalho. Nunca tinha ouvido falar. Uma música da sua vida. Uma música da minha vida. A música que você mais gosta da sua vida. Caramba. Cara, eu gosto de bastante música. Eu sou pantaneiro, né? Eu sou daqui da terra. Fala mesmo. Eu gosto muito de sertanejo, cara. Sertanejo raiz. Fala uma música aí. Nossa. Mercedita, Descida, Mato Grosso e Matias, essas músicas que eu gosto demais. Descida, beleza. Eu gosto demais dessas músicas. Um filme? Um filme. Eu, inclusive, recomendo ao atual momento que a gente está passando aqui. Assistam George Orwell, 1964. 84. Sim. 1984. Puta, perdão. Você Opa, falou desculpa 64. o palavrão. Falei 64, né? 84, já assisti esse filme, muito bom. Tem livro também. Tem um livro também. 1984 do George Orwell. Assistam 84. esse filme. É maravilhoso. Eu digo, assistam esse filme pelo momento que a gente está passando. Acho que tem no YouTube, viu, pessoal? Acho Tem que no YouTube. Assistam esse filme para vocês entenderem o que é a mão do Estado na sua garganta, Você assistiu a pessoal. Revolução dos Bichos já? Filme? Revolução dos Bichos. Filme? Tem filme dele. Cara, tá aí. Obrigado pela Tem no dica. YouTube, Eu também já li o livro. Do mesmo autor, George Orwell. George Eu vi os Orwell. dois. Sim. George Orwell. Só que esse filme eu só recomendei para vocês analisarem o contexto político que a gente está vivendo, não só a nível só a nível Brasil, mas a nível mundial. Mas qual filme que você mais gostou? Foi esse? Só que o que eu quero recomendar agora, que está em cartaz, que a gente foi esses dias ver, O Som da Liberdade, pessoal, assistam. Hoje me falaram desse filme. Assistam O Som da passando aqui no Liberdade. cinema de Cáceres. Sim, já está passando no Cinechim. Foi um filme que foi muito criticado, repudiado pela esquerda, porque conta o que acontece com sequestro de crianças, né? Então Hoje me falaram desse filme. Ontem, assistam esse filme, pessoal, e já passou da meia-noite aqui. tomem cuidado com essas 1h09 crianças. da manhã. Tranquilo. Desculpa aí. Como é o nome do filme? Som da Liberdade. Esse foi o filme que você mais gostou? Na vida? Cara, sim. É? Sim. Uma frase ou um verso que você goste? Uma frase que Um eu goste. verso. Cara, deixa eu pensar aqui. Pera aí, nossa, tem uma frase aqui, mas eu tô tentando lembrar. Uma frase de Paulo. Paulo, apóstolo? Uhum. Tô tentando lembrar, Daqui a nossa. pouco você lembra. Um sonho. Um sonho é que um dia nosso país seja realmente um país de primeiro mundo, que a massa se desperte e acorde para a realidade que está acontecendo. Um arrependimento. Um arrependimento? Arrependimento.
eu acho que um arrependimento que eu tenho bastante é em questão que eu infelizmente não estive no momento exato que minha mãe faleceu quando ela estava internada na UTI. Eu acho que isso que é um arrependimento. Eu gostaria de estar lá na hora. Entendi. Acho que é isso. Um ídolo. Um ídolo? Eu sei que você vai falar, mas vou ficar quieto. Vamos ver, fala a letra aí. Não, fala aí. Olavo de Carvalho. Achei que você ia falar ele. Uma saudade. Minha mãe, minha irmã, meu irmão. Algum deles faleceu de Covid, não? Não. Não? Entendi. Um time de futebol? Sou flamenguista, mas apesar de terem pessoas que criticam quem torce para time europeu, eu gosto do Real Madrid. Certo. A frase e o verso quer lembrar? Quer olhar na internet? Procura aí pra gente ver. É melhor. Procura aí. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. E qual Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É isso. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo de Tarso. É isso que eu acho que a gente, né, tem que vir nessa vida aqui e lutar pelo que acredita. Quem acredita em Jesus Cristo, quem acredita no... Apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus. Paulo Tarso. Uhum. Certo. Certo, fazer um checklist rapidinho. Você é contra ou a favor da negação do aborto? Obviamente que contra. Contra e a favor do casamento homoafetivo? Como eu disse lá atrás, né? Eu, tipo assim... Você acha que é um direito civil? Acho que é um direito civil. Se está na Constituição é um direito civil, então tranquilo. Mas eu sou contra pais quererem ensinar ideologia de gênero. Acho que tem muitos casais, sim, por mais que sejam gays, mas dão uma educação saudável para as crianças. Contra e a favor de descriminalizar as drogas? Descriminalizar as drogas. Contra. Descriminalizar a maconha. Contra. Pena de morte. Pena de morte, só a favor, dependendo da crime. Claro, mas depende do crime. Dependendo do crime. Dependendo do crime, eu acho que sim. Certo. Contra e a favor armar a população ter mais população de bem, com certeza. Eu acho que isso daí já é uma coisa que você pode fazer. Você passando num teste psicológico, técnico, você está apto a ter uma arma. Acho que sim. É a favor de taxar igrejas? Taxar igrejas? As igrejas têm imunidade tributária. Tem imunidade tributária, sim, né? Eu acho assim que em tudo, infelizmente, até nas igrejas acontecem coisas, né, erradas. Eu acho que... Mas faz um trabalho social muito bom as igrejas. Sim, faz um trabalho muito social, muito bom, né? Mas é a favor de taxar ou contra? Não, acho que não. Falar a verdade, contra. Não. Contra porque igrejas. Sim, já tem a parte social, ajudam muita gente, acompanham. Certo. Você é contra ou a favor que estudantes ricos paguem mensalidade em faculdade pública? Tem gente que defende isso. Paguem mensalidade. Em faculdade pública, gente rica. Então, o que acontece? Eu acho que essa cota que existe, eu acho errado. Eu acho que tem que ter uma cota social. Mas tem também. A social você é a favor. Cota social, eu sou a favor. Cota, tipo assim, eu sou pobre, mas independente da minha etnia, da minha raça, da cor. Independente, eu tenho... Mas eu perguntei outra coisa. Mas, o cara muito rico, ele faz faculdade pública. Você acha que ele deve pagar a mensalidade ou não? Cara, é um direito dele. Se ele passou... Não deve pagar nada? Não deve pagar nada. Eu acho que a questão é tipo assim, é o mérito. Você estudou, você passou, beleza. Acho que não tem que taxar, não. Certo. Fiz essa pergunta para a convidada de agora há pouco, que vai passar outro dia a entrevista dela. Você é flamenguista, né? Uhum. Você prefere o Flamengo campeão do mundo ou você ganhar na Mega Sena? Deixa eu só voltar lá atrás. A questão o que existe nessa questão quererem essa taxação é o seguinte, claro, existe uma melhor qualidade na educação de uma pessoa mais abastada, que tem mais recursos. Ok, perfeito, mas tipo assim... Mas é meritocracia. O cara estudou, passou. Porque tem muita gente que, como dizem, né? Filhinho de papai, mas não estuda. E aí? Entendi. Mas ele estudou, passou.
E aí? É o mérito da pessoa, né? Entendi. Só isso para ficar bem claro que eu não sou a favor de rico nem de pobre. Eu sou a favor do mérito. Você é a favor do mérito. Sou a favor do mérito. Entendi. Você é flamenguista. Você prefere ganhar Flamengo campeão do mundo ou ganhar na Mega Sena? A gente já foi campeão uma vez, né? Então eu acho que Mega Sena. Mega Sena ou Bolsonaro de novo presidente? Cara, eu sou a favor do meu país, o que é melhor para o meu país. Se o melhor para o meu país for Bolsonaro ou alguém com pensamento igual ao dele, preferiria que ele fosse Bolsonaro presidente. do que você ganhar na Mega Sena. Sim, eu prefiro algo melhor para o país. Eu não penso em mim, eu penso num todo, penso na população em geral. A última. Bolsonaro presidente do Brasil de novo ou você vereador em Cáceres eleito? Então, eu a princípio nem queria, mas as pessoas estão falando para mim ser candidato, para ser pré-candidato, né? Tem até que tomar cuidado. Pré-candidato, sim. Pré-candidato, Mas o que você prefere? Mas, tipo assim, de novo, quem tem mais poder, um vereador ou um presidente? Então, acho que um presidente. Presidente Bolsonaro, então. Não quer dizer que Fabrício é logo, não. Por Bolsonaro. Não é isso. Você acha que ele é o melhor quadro do Brasil hoje? Eu penso no nosso país. O que é o melhor para o nosso país? Então, Bolsonaro, com ele a gente cresceu bastante. Bolsonaro presidente, teve muita melhoria. Sim. Então, do que você vereador, certo? Sim. Para você hoje, tem alguém no Brasil que pode governar o Brasil melhor que o Bolsonaro? Cara, assim, com os valores que ele tem, eu acho que é complicado. Eu acho que... Cara, vamos botar em questão de economia, que melhorou bastante com o Paulo Guedes. Talvez o Paulo Guedes, né? Com certeza pela... Então, entre Bolsonaro e Paulo Guedes, votaria em quem? Aí você me pegou, hein? Caramba. Os dois juntos de novo, pronto. Tá bom. Obrigado, Fabrício. Tamo junto. Falou, valeu. Obrigado. Quero deixar aqui de novo nossos patrocinadores e dizer que aqui estamos dispostos a ouvir todas as pessoas. Se alguém não gostou, se sentiu ofendido por algum motivo, estamos à disposição aqui para dar direito de resposta. E dizer que vamos organizar o debate do Fabrício e o Cesare Pastorello. Tá certo o debate, né? Valeu. Tá certo o debate com o Cesare? Ok, sim. Tá joia. Repassar o serviço aqui, pessoal. Agradecer nossos patrocinadores: iPhone, CIA, JBA, KR Homem, Multiinformática, Empório Agropecuário, Fundação Júlio Campos, Riviera Pantanal Hotel, Status, Insufilme, Tapeçaria, Acessórios, Lima Acessórios, Jefão Funilaria, G Massagem, terapia para o seu corpo e sua mente, Espetaria Boi na Brasa, Top Cell, Tutus, comemos a pizza maravilhosa, Grelas, Arrhenius Lanche, Lava Jato 3 de Junho, Salão Glamour, Casa Demais, Sonhos do Wilbur, Alasca Sorveteria, Casarão Beira Rio, Cacheta Autopeças e Mecânica, Omar Café, que mandou esse mimo pra gente, do meu parceiro Pacheco, MM Gesso, Brasil Cacau, o Chapéu da Carandá, que está aqui, que eu usei bastante hoje, Brooks, Barbearia, Landa Móveis, Pão e Cia, e eu acho que era isso. Agradecer demais a sua audiência. Aqui eu penso que tem que ser isso. Tem que escutar todo mundo, ouvir a versão que a pessoa tem para contar. Todo mundo tem algo a dizer, algo a acrescentar. É isso aí. Obrigado aí, Thomas, pelo convite. Último recado do povo de Cáceres. Obrigado aí pelo convite. Obrigado por ter dado essa abertura para a gente estar falando os fatos realmente, né, do que aconteceu. Né? E é isso, pessoal. E esperamos vocês dia 8 em frente ao fórum. O quartel? Frente ao fórum, na concentração, pela caminhada pela vida. Valeu, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Finalizar do Dia das Crianças Solidário do meu amigo Luan Carlos Advogado. Quem quiser doar para ele R$25 por kit para fazer uma criança feliz, doar um kit contendo bala, pipoca, doce, o Pix 659-9989-6605. Luan Carlos. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite. 1h20 da manhã. O nosso companheiro Wagner aqui, parceiro que filma, tá quase saindo de sono. Obrigado, Wagner. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, Wagner.